São em um só lugar. Quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entregou ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, uma lista com 25 projetos prioritários para a economia do país. As propostas foram divididas em eixos de estabilidade econômica, melhoria do ambiente de negócios e transformação ecológica. Segundo o chefe da pasta, parte dos projetos não afeta diretamente a vida dos brasileiros. Haddad também disse que a Fazenda já encontrou uma saída para compensar a ampliação da isenção do imposto de renda e afirmou que ainda vai apresentar a sugestão ao presidente Lula. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou que o governo federal vai atacar a questão do controle de postos de combustíveis e refinarias por grupos criminosos. Segundo ele, há mais de 1.000 estabelecimentos do setor sob o comando de facções. A declaração foi dada na primeira reunião do Núcleo de Combate ao Crime Organizado, realizada no Palácio da Justiça, em Brasília. O encontro contou com autoridades do Ministério, da Polícia Federal, da Receita Federal, do COAF e da pasta de Minas e Energia. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinará um decreto proibindo a participação de meninas e mulheres transgênero em eventos esportivos femininos de escolas e faculdades. A medida cumpre uma promessa feita pelo republicano durante a campanha eleitoral. O governo de Trump também quer pressionar o Comitê Olímpico Internacional para impedir atletas trans nos Jogos Olímpicos. No horário de Brasília, 7h02. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, Noroeste, Santos, Botafogo. 7h03 em Campinas. Olá, muito boa noite. Estamos chegando com mais uma transmissão do Futebol Globo CBN. Daqui a pouco a Ponte Preta, depois de uma boa vitória na última rodada fora de casa, viaja até Bauru, onde enfrenta o Noroeste no Alfredo de Castilho. Jogo às 7h30. Partida válida pela 7ª rodada do Paulistão. Esse é o jogo que você confere aqui na CBN. Muito obrigado a você que nos escuta nos 99.1 do seu rádio, nos acompanha no YouTube e nas demais plataformas digitais. Muito obrigado. Eu sou o Fábio Chaib, estarei aqui no Central da Bola com muitas informações sobre o Paulistão e os demais estaduais pelo Brasil. Estamos na expectativa também da reestreia de Neymar pelo Santos. Jogo contra o Botafogo de Ribeirão às 9h35, logo depois de Ponte Preta e Noroeste, Ponte Preta. Você acompanha a reestreia, a possível reestreia de Neymar pela equipe santista. Com Marcelo Abreu nos comandos técnicos, está no ar o Futebol Globo CBN. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN.
Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. Ponte Preta. Noroeste. Aproveitando para pedir a sua participação aqui na jornada conosco, mande sua mensagem, pode ser pelo WhatsApp, também no chat do YouTube, pelo WhatsApp no 19991869070. Mande aí seu palpite, a sua posição sobre a Macaca que vem hoje, vou dar um spoiler já, Macaca vem muito desfalcada na partida desta noite, totalmente modificada do que foi a última partida contra o Água Santa. É a Ponte já pensando no derby. No final de semana, no domingo, teremos Ponte Preta e Guarani no majestoso, no Moisés Lucarelli. Mas o assunto agora é Noroeste e Ponte Preta. E ao meu lado está Carlão de Freitas. Ele vai comentar essa partida. A Ponte tentando mais uma vitória fora de casa, né, Carlão? Que daria uma tranquilidade, pensando naquele objetivo de não queda para a próxima temporada para a Série A2 do Brasileiro. Tá muito longe a Ponte Preta, não tem que pensar nisso, mas os números estão aí. A Ponte pensando então em se livrar dessa forma, já neste momento, dessa possível queda. Acho muito difícil, mas é o futebol, né, Carlão? Boa noite, Fabião. É verdade, a Ponte hoje entra em campo lá em Bauru diante do Noroeste muito desfalcada, pensando sim no clássico de domingo, pensando sim em descansar alguns jogadores, porque a batida está forte, principalmente o jogo contra o Corinthians, gramado pesado e depois a batalha lá de Diadema. Então acho que em virtude desta situação, o técnico Alberto Valentim se viu na obrigação de poupar alguns jogadores e a Ponte vai bastante modificada diante de um Noroeste que vem motivado. Por que motivado? Porque hoje estreia o novo treinador, o técnico Alan Al. Caiu o Paulo Comelli e chega o Alan Al. E a gente sabe que contagia, né? Um novo comando. E a Ponte tem esta dificuldade para atravessar. Eu acho que pela característica do jogo, a circunstância, a Ponte meio que remendada, até o empatezinho tá de bom tamanho para encaminhar a permanência da Macaca na Série A1 do Paulistão para 2026. É isso que a gente confere daqui a pouquinho, 7:30 da noite, Alfredo de Castilho em Bauru, tem Noroeste e Ponte Preta. E com as primeiras informações da Macaca, ao meu lado, Antônio Lupe. Muito boa noite, Lupe. Tudo bem, Chaibe? Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que acompanha mais uma jornada esportiva do Futebol Globo CBN. Macaca já pensando no clássico contra o Guarani, mas o técnico Alberto Valentim também está preocupado com a questão física dos atletas por conta desse início de temporada. Coloca um time bem diferente para enfrentar o Noroeste, jogando na cidade de Bauru. Pedro Rocha vai ser o goleiro titular. Diogo Silva ficou em Campinas. Nilson Júnior, Vicente Conte e Sérgio Rafael vão formar o trio de zaga. Pacheco ganha a oportunidade na direita. Dudu, Luiz Felipe, Lucas Cândido no meio-campo e João Gabriel, que é lateral direito, vai improvisado na esquerda. No ataque estão confirmados Everton Brito e Bruno Lopes. Destaque para os jogadores da base no banco de reservas. Caio Vitoriano, que aliás é a grande promessa da base da Ponte. Jogador é tratado como uma joia no majestoso e foi relacionado pela primeira vez pelo técnico Alberto Valentim. Quem também está relacionado é Gustavo Teles, volante, que disputou a Copinha, e Pedrinho, atacante, que também teve destaque não só pelo cabelo, alá Ronaldo Fenômeno, mas também pelo bom futebol. Mais uma vez está à disposição no banco do treinador da Macaca. Essas as primeiras informações da Macaca. Então a Ponte Preta tentando mais uma vitória fora de casa nesse jogo contra o Noroeste, 7:30 da noite. Aproveitando para abraçar os amigos que já mandam mensagem aqui pra gente. O Lucas Marques tá no Guanabara falando que hoje vai ser difícil, mas acredita na Macaca. Um abraço também ao Antônio Lima em Sumaré, já prevendo o derby aqui, na expectativa do derby do final de semana. É o assunto da semana. Depois dessa partida só vai se falar no Guarani, Ponte Preta e Guarani. E como vem o adversário da Macaca nesta noite, Pio? O Noroeste trocou de técnico recentemente, não faz tão boa campanha na volta à Série A1 do Paulista. Como vem o time de Bauru, Lupe? Noroeste. O Norusca vem de derrota pro Corinthians na última rodada, perdeu jogando na Neoquímica Arena e a derrota custou o emprego do técnico Paulo Comelli, que foi desligado do comando técnico do Norusca, que não perdeu tempo, anunciou Alan Al, já está regularizado e hoje comanda a equipe do Noroeste no duelo contra a Ponte Preta, mas ele faz poucas mudanças na equipe titular. O destaque vai pro atacante Carlão, que já foi alvo
da diretoria da Ponte, mas a negociação nunca logrou êxito. Carlão é um dos artilheiros do Norusca e é a esperança de gols para colocar fim a uma sequência negativa da equipe de Bauru. 7h10, então os primeiros destaques desse jogão, daqui a pouco Noroeste e Ponte Preta pela 7ª rodada do Paulistão, 7ª rodada que começou ontem, 2 empates, lá no Benitão em Rio Claro, o Velo Clube empatou com a Portuguesa 2-2 e no Major Levi Sobrinho em Limeira, mais um empate da Inter de Limeira, a Inter só empatando, derrapando neste início, nesse meio já de campeonato paulista, a Inter empatou com o Bragantino 1-1. Hoje, além de Noroeste e Ponte Preta, 7h30 no Morumbis, tem São Paulo e Mirassol, grande jogo, a gente vai trazer todas as informações sobre essa partida aqui ao longo da jornada. E às 9h35, a grande reestreia de Neymar, a possível reestreia de Neymar na Vila Belmiro, tem Santos e Botafogo no dia do aniversário de Neymar, o Ney Day, hoje às 9h35, então Santos e Botafogo. Amanhã, fechando a 7ª rodada, São Bernardo e Novo Horizontino, 7h, 7h30, com total cobertura CBN, tem Guarani e Água Santa, e o clássico paulista no Allianz Parque tem Palmeiras e Corinthians. Passando aqui pelos grupos do Paulistão, no grupo A, o Corinthians é líder, 18 pontos, Mirassol o segundo com 15, a Inter de Limeira a terceira tem 5, o Botafogo é o quarto, tem 3 pontos. Grupo B, Santos na liderança junto com o Guarani, os dois com 7 pontos, o Santos tem vantagem no critério de desempates, o terceiro colocado é Portuguesa com 6, o Bragantino é o quarto com 5. Grupo C tem o São Paulo na liderança, 10 pontos ganhos, Novo Horizontino é o segundo com 9, o Noroeste, adversário da Ponte, é o terceiro com 6 pontos e o Água Santa é o quarto colocado com 4 pontos ganhos. No grupo D tem São Bernardo na liderança, 15 pontos, é o grupo da Ponte, hein? O São Bernardo é o líder, tem 15, o Palmeiras o segundo tem 11 pontos ganhos e a Ponte Preta a terceira colocada com 9 pontos ganhos. Fechando o grupo D, o Velo Clube é o lanterna deste grupo com apenas 5 pontos ganhos. 7h12, um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Em definitivo, Antônio Lupe vai trazer a ficha técnica completa do jogo, a escalação da partida, na expectativa de Noroeste e Ponte Preta. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Noroeste. Futebol Globo CBN. Estradas. Mário Quintino, a situação das estradas que no entorno de Campinas nesta tarde de quarta-feira, na tarde e noite de quarta-feira, Mário. Fala, Chaibe, boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha. Falando da Campinas Montemor, que ainda tem movimentação mais intensa para quem vai em direção de Hortolândia. Atenção, desde a saída pela Alix Taquim em Campinas até o Parque Santa Bárbara, altura do quilômetro 4. Na Dom Pedro ainda diminui a velocidade, chegada para a rodovia Anhanguera, no sentido contrário, em direção de Jacareí. A situação já é mais tranquila, tinha bastante lentidão à altura do quilômetro 129. A pista começou a fluir, mas de qualquer modo, atenção, ainda tem excesso de veículos perto da Avenida Mackenzie. Chaibe. Obrigado, Mário Quintino. Pós-PUC Minas. Escolha entre cursos à distância com videoaulas ou online com aulas ao vivo. Inscrições pucminas.br/pós. Olá, eu sou o Fernando Kawasaki, sou chefe de cozinha e empreendedor. Eu tô aqui para falar que a Unimed Campinas está com uma oferta muito especial. 50% de desconto em 2 mensalidades de planos empresariais, incluindo MEI, a partir de 2 vidas. Aproveite a oportunidade e cuide da sua saúde. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Consulte condições. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN.
Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Noroeste. Enquanto a bola não rola. 7h15 na expectativa da partida entre Noroeste e Ponte Preta, daqui a pouquinho 7h30 da noite, válido pela 7ª rodada do Paulistão. A gente sabe que tem um jogo a cumprir ainda, mas essa semana é diferente, né? Semana de derby, e as notícias já começam a envolver esse grande jogo, o maior clássico do interior do Brasil, Ponte Preta e Guarani, no próximo domingo, lá no Majestoso, no Moisés Lucarelli, 4h da tarde. Para falar um pouco mais do derby, Antônio Lupi, em relação aos ingressos, a Ponte já colocou à disposição, já tem alguma parcial, as vendas estão grandes já para essa partida, Lupi? A Ponte começou hoje a vender os ingressos nas bilheterias do estádio Moisés Lucarelli, que funcionaram das 11 da manhã até às 7h da noite. Há 5 horas atrás, a Ponte divulgou que 5.000 ingressos entre check-ins, proprietários de cadeira cativa vitalícia e camarotes já estão garantidos para o Clássico 209. Os ingressos para os proprietários de cadeira vitalícia estão sendo vendidos na portaria 2 do Majestoso, mas a Ponte já informou 5.000 ingressos já foram aí adquiridos pelos torcedores da Macaca para o duelo contra o Guarani. Domingo, 4 da tarde, no estádio Moisés Lucarelli. Sempre bom lembrar que, por conta de uma determinação do Ministério Público, que está em vigor desde 2018, apenas torcedores da Ponte Preta terão acesso ao Moisés Lucarelli no próximo domingo. Não tem jeito, né, Carlão? A gente sabe que tem um jogo pela frente ainda hoje, a Ponte Preta, amanhã o Guarani também joga, mas a cabeça do torcedor, a própria delegação, o próprio elenco também, já começa a pensar no clássico, né? O clássico mais uma vez no Majestoso, como foi ano passado no Brasileirão da Série B, e agora essa expectativa, a cidade para, né, Carlão? É um jogo cercado de expectativa, é claro que é um derby 2025 ainda, né? Um resquício, vivendo, né? Um luto, um resquício do ano passado, porque não foi fácil para as duas torcidas, né? É claro que no Campeonato Paulista a história está sendo positiva, pelo menos até aqui, e a gente espera que os dois possam chegar assim tranquilos com relação ao rebaixamento, a Ponte sacramentando hoje diante do Noroeste, o Guarani amanhã contra o Água Santa, para acompanharmos um jogo um pouco mais aberto, um pouco mais franco, mas com relação à rivalidade não tem jeito, parece que a Ponte não tem jogo contra o Noroeste, o Guarani muito menos existe o Água Santa na vida dele, mas isso faz parte da festa da cidade, o torcedor tem todo o direito aí de já iniciar a semana, mesmo com obstáculos no meio do caminho, mas pensar no derby do próximo domingo. Em relação a essa noite, né, Carlão? A gente já falou bastante também no Arena, no próprio CBN Esporte de manhã, mas a expectativa de reestreia de Neymar pelo Santos, né? Depois dessa novela que teve a vinda de Neymar pro Santos, o Santos chegando hoje, Neymar tendo a possibilidade de jogar 30 minutos nessa reestreia contra o Botafogo. É a expectativa, né? O mundo está falando desse jogo em razão do Neymar, de saber como que está o Neymar, qual que vai ser a produção do Neymar hoje. É claro que existe todo um cuidado do Santos, né, para evitar alguma lesão, porque ele está há muito tempo parado, né, e a preparação foi em um curto espaço de tempo, e uma preparação forte, né, mas a gente espera que dê tudo certo, que o Neymar possa apresentar um bom futebol, que ele possa encontrar a melhor forma física, isso aliado à condição técnica dele, para ajudar não só o Santos, mas a seleção brasileira. Botafogo e Santos e Botafogo na Vila Belmiro, 9h35 da noite. Você acompanha aqui na CBN também, logo após Noroeste e Ponte Preta, jogo válido pela 7ª rodada da competição do Paulistão 2025. Ele está entre nós também, Júlio Nascimento. Está aqui, já bom. Chegou, já. Você é Salvador. Já fez o teste pra garganta. Já tá tudo ok, vai narrar a partida. Muito boa noite, Júlio. A expectativa, não só pra Ponte Preta e Noroeste, mas já emenda do Neymar também. Eu sei que você é um fã do Neymar, Salvador. Cara. Júlio Nascimento. Tudo bem, né, Fábio Chaib? Grande abraço pra você, pra todo mundo ligado aqui no Futebol Globo CBN. Pois é, Fábio Chaib, o teste da garganta foi feito e hoje não tá 100%, hein? Mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Dá tudo já certo, deu, né, Fábio? Claro, graças a Deus, se Deus quiser. E tô numa expectativa gigante pra estreia hoje do Neymar com a camisa do Santos.
Acho até que vai dar tempo, viu, de acompanhar um pouquinho do Neymar. Ele entra no segundo tempo hoje, né? Expectativa de 30 minutos apenas. A gente sabe se o Caixinha vai colocá-lo como titular. A gente vai trazer a informação ao longo da jornada também, ou se não, no segundo tempo, né? Mas ele vai aguentar a torcida pedindo o tempo inteiro. Entra Neymar. Eu acho que a melhor estratégia é o segundo tempo, até por conta do ritmo. E semana que vem, quarta-feira que vem, tem Memphis contra Neymar, hein? Na Neoquímica Arena. Sensacional. Então, inclusive os ingressos estão inflacionados. Alô, torcida corintiana, quiser acompanhar o jogo, se prepare para abrir o bolso. E os próximos 7 dias serão bem legais para quem gosta de futebol, né, Fábio? Hoje tem Ponte, amanhã tem Guarani, amanhã tem Derby paulistano. Tem o Derby campineiro no domingo. Aí tem o Derby aqui domingo. Tem Grenal, sábado acho, né? tem a... Grenal, 9 horas da noite no sábado. Sábado tem Grenal, sábado tem estreia do Luka Doncic com os Lakers. Rapaz. Domingo tem Super Bowl, que é a final da NFL. Já? É. Quem que vai fazer? Chiefs. E tem a atração da musical? Mahomes, Patrick Mahomes contra a Philadelphia Eagles. Musical. Parece que É o Kendrick Lamar que ganhou aí o Grammy de melhor Parece cantor. que todo ano são os mesmos. E aí semana que vem já tem Corinthians e Santos com o Memphis em campo. Então tá bem legal aí os próximos 7 dias pra quem gosta de esporte no modo geral. Tá bem interessante, viu, Fábio Scheibe? E você acompanha tudo aqui na CBN, sempre com as informações sobre todos os esportes. Hoje também tem Série A2, já tivemos 3 partidas. O Santo André fez 5-1 no Rio Claro, o Noroeste empatou com o Taubaté 2-2 e o Capivariano está jogando agora com o Grêmio Prudente, o time da região, o Capivariano. O Capivariano está neste momento empatando com o Grêmio Prudente 0-0, assim como Ferroviária e Primavera. Lá no Novelli Júnior em Itu, Ituano faz 1-0 para cima do Linense. Às 7h30 tem São Bento e Portuguesa Santista. Às 8 horas São José e Votuporanguense. E às 8 da noite, o líder da competição, o 15 de Piracicaba, recebe o Juventus. 7h22. Eu chamo agora então Antônio Lupe, que vai trazer a ficha técnica completa do jogo, a escalação da partida para Noroeste e Ponte Preta, que já estão subindo para o gramado, Lupe. Futebol, vamos ver. Ponte Preta. Estandarte respaldado, precisando é sua dor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Ponte Preta inflamante, Ponte Preta. Pronta e escalada pelo técnico Alberto Valentim, a Ponte Preta enfrenta o Noroeste com Pedro Rocha, que completa 50 jogos com a camisa da Macaca. Pedro Rocha tem a 1 no gol. 3 zagueiros, 44 Nilson Júnior, 26 o chileno Vicente Concha e Sérgio Rafael com a meia dúzia. Na ala direita com a 28 Pacheco. Meio campo tem 8 Dudu, 27 Luiz Felipe e 25 Lucas Cândido. João Gabriel, que é lateral direito, joga improvisado na ala esquerda com a camisa de número 20. No ataque, 29 Everton Brito e 77 Bruno Lopes, repetindo a escalação titular da Macaca. Pedro Rocha, Nilson Júnior, Vicente Concha, Sérgio Rafael, Pacheco, Dudu, Luiz Felipe, Lucas Cândido, João Gabriel, Everton Brito e Bruno Lopes. No banco, à disposição de Valentim, 30 William, 2 Maguinho, 19 Gustavo Teles, 21 Johnny Lucas, 31 Victor Andrade, 34 Caio Vitoriano, 35 Pedrinho e com a 90 Darley. Noroeste. Avante Noroeste, Paulo com emoção. Alça a bandeira alvirrubra, ao pé do... O Norusca, pronto e escalado pelo estreante, o técnico Alan Al enfrenta a Macaca com o goleiro Felipe Alves, que tem a 27 no gol. 3 zagueiros, Carlinhos com a 3, Luizão com a 4 e 44 Maicon. Na ala direita, Felipe Rodrigues. No meio-campo, 26 Dudu Miraíma, 88 Denner, 37 Thiago Lopes e pela esquerda com a 66 Maicon Jesus. No ataque com a 7 Pedro Felipe e com a 9 o artilheiro do Norusca Carlão. Repetindo a escalação do Noroeste: Felipe Alves, Carlinhos, Luizão e Maicon, Felipe Rodrigues,
Dudu Miraíma, Denner, Thiago Lopes e Maicon Jesus, Pedro Felipe e Carlão. No banco, à disposição de Alan Al, Fernando Henrique com a 1, 94 Jefferson, 5 Jonathans Paulista, 11 Luiz Thiago, 15 Diego Maia, 17 David Buiu, 21 Blade, 22 Renan Araújo, 50 DG, 51 Adriano, 55 Léo Costa e com a 99 Genison. A arbitragem do jogo. O dono do apito é Douglas Marques das Flores. Douglas Marques das Flores será o árbitro da partida. O assistente 1 é Ricardo Pavanelli Lanuto. E o 2 é o Henrique Perinelli Oliveira. No árbitro de vídeo no VAR, Hilbert Estevan da Silva. O comentário do jogo. Daí, Carlão de Freitas, uma equipe totalmente modificada, Ponte Preta, uma análise, uma previsão dessa equipe para essa noite, Carlão. Olha, Fabião e torcedores da Ponte, é claro que fazer uma análise desta equipe é muito complicado, né? Não sei se nos treinamentos o Alberto Valentim testou estes jogadores, né? É para ter testado, né? Mas é uma medida aí... Não tem nem tempo. É uma medida de prevenção com relação ao próximo jogo, que é contra o Guarani. Alguns jogadores realmente estão desgastados, né? A gente até falou que mesmo se não fosse o Guarani o adversário de domingo, eu acho que alguns jogadores seriam poupados em virtude de alguns resquícios do jogo contra o Corinthians, né? A batalha lá de Diadema também, e por isso o Alberto Valentim faz alguns testes, né? Poderia ser a equipe principal, talvez teria um pouco mais de possibilidade diante do Norusca, mas hoje está tão equilibrado entre as equipes do interior que mesmo com uma equipe alternativa eu vejo a Ponte com chances de voltar de Bauru pelo menos com um pontinho, que seria importantíssimo, né? Enfrenta uma equipe motivada, está chegando aí o Alan Al, saiu o Paulo Comelli, o Noroeste ainda não venceu, né? Dentro do Alfredo de Castilho, então a Ponte pode explorar esse nervosismo, né? Talvez até nos primeiros minutos uma pressão por parte do Noroeste, cabe à Ponte saber conter este ímpeto do time vermelho e claro, aquela personalidade saindo, ficando com a bola no campo ofensivo. Agora, quando você olha o meio campo, quem vai criar? Quem vai pensar, né? Porque Pacheco, Dudu, Lucas Cândido, João Gabriel, o próprio Luiz Felipe, ninguém tem essa condição técnica, ninguém tem essa característica de organização. Então vai ser uma Ponte e realmente jogando atrás da linha da bola e tentar espetar aí com Everton Brito, Bruno Lopes, né, para ver se consegue alguma coisa em Bauru. Falar em favoritismo é complicado, a Ponte vive um momento de mais tranquilidade dentro do campeonato, diante de um Noroeste que vem pressionado. Talvez este nervosismo pode ajudar a Ponte, pelo menos a segurar aí o resultado, a tentar colocar o Noroeste em dificuldade para voltar para Campinas com um pontinho e encaminhar aí esta permanência na primeira divisão do Campeonato Paulista. E é bom a Ponte abrir o olho pro seu xará, né? O Carlão, que é sempre perigoso. É bom jogador, né? Um jogador com quilometragem no interior, sempre artilheiro, com passagens também pelo futebol internacional. É bom tomar cuidado, né? Esse trio de zagueiros aí, Nilson Júnior, Vicente Conte, Sérgio Rafael, eles precisam estar atentos porque o Carlão costuma aguardar. 7h28, eu passo a bola então para Júlio Nascimento, que vai trazer as emoções desses primeiros 45 minutos iniciais do Alfredo de Castilho em Bauru. É com você, Júlio. Júlio Nascimento. Obrigado, Fábio Chaib, comandando o central da bola nesse pré-jogo de Noroeste e Ponte Preta, a partir de agora no Alfredo Castilho em Bauru. Norusca e Macaca estão preparados para jogar pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. É a rodada importante para a Ponte também, pensando em chegar bem para o derby de domingo, derby 209. A Macaca não deixa de pensar no clássico e por isso poupa muitos titulares. Hoje um time muito alternativo, né? Pensando nos últimos jogos e é claro o Noroeste também nessa briga para fugir da zona de rebaixamento, precisando do resultado positivo a equipe do Norusca. Os times já vão tomando posição, a Ponte Preta hoje com o seu goleiro reserva Pedro Rocha voltando à meta depois de Diogo Silva tomar a titularidade nessa temporada. A Macaca hoje vai jogar com seu uniforme número 2, uniforme preto com a faixa branca, o Noroeste com seu uniforme tradicional jogando de vermelho, branco e vermelho. Esse é o time do Norusca, tá pronto, preparado para o começo do jogo. Torcedor vai chegando em Bauru, o público não é bom, público tímido também no Alfredo Castilho, mas tem torcedor da Macaca também que faz esse trajeto Campinas e Bauru para acompanhar o jogo
e incentivar a Macaca nesse último compromisso antes do clássico, a Ponte motivada da vitória contra o Água Santa na última rodada. Primeira posse de bola será da Ponte. Começa atacando à direita das cabines de rádio e televisão, o time da Macaca nesse primeiro tempo. Noroeste, consequentemente, atacando em direção ao outro lado. Começa defendendo em Bauru a equipe do Norusca. A partir de agora, todas as emoções para você no futebol CBN Campinas. A CBN ao lado da Ponte Preta é mais um compromisso importante do Campeonato Paulista 2025. Se vencer hoje, a Ponte se aproxima do seu primeiro grande objetivo na temporada, que é a manutenção no Campeonato Paulista, e já começa a pensar também, por que não, em classificação à próxima fase. Apita o árbitro, toca na bola, Ponte Preta, começa o jogo em Bauru. Noroeste, Ponte Preta. Futebol, vamos CBN. Pode ligar, que aqui tem jogo, tem muito futebol pra você na CBN Campinas, acompanhando a Ponte Preta em ação contra a equipe do Noroeste no Alfredo Castilho em Bauru. Primeira posse de bola da Macaca, tentando jogada pela ponta esquerda em arremesso lateral. João Gabriel faz o passe lá no campo de ataque, ele busca ali a jogada com Lucas Cândido, foi desarmada, a bola volta pra equipe da Ponte ainda no domínio de Everton Brito. Ele ajeita, recua, entrega a bola com Pacheco, Pacheco pela ponta direita, vai pra finta, pra cima do primeiro, deixa a bola na metade do campo pra Dudu. Dudu não escapa na marcação, perde a bola fica com Denner. Denner conserta, toca a bola pela ponta esquerda com Maicon Jesus. Maicon devolvendo a Maicon. Maicon levanta a cabeça, agora tem Jesus aberto pela ponta esquerda contra a marcação ali do Bruno Lopes, faz a sombra o jogador da Ponte. É o primeiro minuto de jogo para você em Bauru. 0-0 Noroeste, Ponte Preta, é a 7ª rodada do Campeonato Paulista. Luizão, ex-jogador da Ponte, domina, entrega a bola pela ponta direita com Carlinhos. Tem Felipe Rodrigues aberto pela ponta direita, prefere a devolução com Luizão. Ele vem conduzindo a bola, camisa 4 do Noroeste contra a marcação do Bruno Lopes. Luizão faz o passe a Maicon para Luizão. Luizão tenta o levantamento lá pro campo de ataque, afasta a marcação Ponte Pretana, tira Vicente Concha. A bola volta na metade do campo pro time do Norusca. Carlinhos domina, solta a bola com Luizão. Luizão pela ponta esquerda, já encontra Denner. Denner no comando, ele faz o passe. Thiago Lopes aberto pela ponta esquerda. Luizão. E agora o Carlinhos aponta ali pro Luizão. Vai dar. Tá sentindo, né? O jogador do Noroeste caiu imediatamente, já pedindo ali o atendimento médico. Quando é assim, nós sabemos que dificilmente segue em campo. Menos de 2 minutos e temos o primeiro problema muscular no jogo, hein, Lupe? Ele coloca a mão no rosto, aquele semblante de tristeza, que realmente tem algo incomodando o Luizão. Menos de 2 minutos de bola rolando e o zagueiro do Norusca já vai pro solo. Ele tá com uma bandagem no joelho, uma espécie de kinésio, que são aquelas faixas, algumas coloridas, outras não, no joelho esquerdo, que é justamente o local onde o Luizão está recebendo ali o atendimento médico. Pelo desenho da imagem, dificilmente o ex-Ponte Pretano Luizão vai continuar no jogo com a camisa do Norusca. Pois é, né? Uma lesão já no começo do jogo, né? O Luizão vai deixando ali o gramado. E o Lupe falava, né, Carlão, dessa proteção no joelho. Ele vai justamente colocando a mão ali nessa região. Talvez não seja uma lesão muscular, e sim algo que o Luizão já havia sentido no joelho. Até pela proteção, né? E ele não fez algum movimento que poderia abrir o músculo, né? Ele participou tocando a bola. Eu acho que foi algo no joelho, realmente. Ele saiu revoltado ali, muito triste. Deve ser substituído, né? 3 minutos de jogo. E vai mexer já. E o Alan Al, ele teve ali todo o período, né, de aquecimento. Não sei se o Luizão fez alguma atividade intensa ali no processo de preparação pro jogo, mas com 2 minutos, você entra pro jogo, com 2 minutos, volta a sentir um problema já existente. Estranho, né? Talvez faltou comunicação aí da comissão técnica da equipe do Noroeste. Vai mexer, Lupe. Saiu o Luizão machucado com problema no joelho esquerdo. Camisa número 4, entra 22, Renan Araújo. Renan Araújo com a 22, com menos de 2 minutos. E já tem outro do Norusca no chão, hein? Já tem outro do Norusca, agora é o camisa 7. É o Pedro Felipe que tá caído. Só confirmando, o Renan Araújo com a 22 tá no jogo no lugar do Luizão. É a primeira mudança na partida. Mexe o time do Noroeste, comandado pelo professor Alan Al. Tá em campo já o Renan, recebido ali pelos seus companheiros. Tem cara de garoto, né? Renan Araújo já vai participando ali ao lado do Maicon e também do Carlinhos, formando a trinca defensiva da equipe do Norusca. Vai recomeçar o jogo. Tá tudo bem ali aparentemente com camisa 7 do Noroeste. O Pedro Felipe vai se levantando aos pouquinhos. O jogador da equipe do Norusca. Detalhe no ar. Renan Araújo, ele tem 21 anos apenas. Jovem atleta, zagueiro, ele que é formado na base do Grêmio Novo Horizontino, passou pelo Red Bull Brasil, Atlético Goianiense, Atlético de Minas Gerais, estava no Social e já tem 3 jogos pelo Noroeste na temporada.
Vai começar o jogo, o time da Ponte Preta. Pedro Rocha vai ser jogando o goleirão da Macaca. Ali com o Sérgio Rafael pertinho dele, hoje voltando ao time titular, Sérgio Rafael. Ele que nem seria inscrito, Castro foi embora para o futebol boliviano e agora recebe a oportunidade hoje como titular. Sérgio Rafael toca pela ponta esquerda, vem conduzindo o time da Ponte Preta, vem para o campo de ataque, lá vem Vicente Concha, o chileno Ponte Pretano, solta a bola pela ponta esquerda com João Gabriel. João Gabriel tentou fazer a finta, o jogo está parado, a posse de bola vai voltar para o time do Noroeste, série jogando pelo campo defensivo. Vem com o Felipe Rodrigues na ponta direita, vai sair em arremesso lateral, são 4 minutos e 40, 0-0, tá tudo igual por enquanto no Alfredo Castilho em Bauru. Felipe Rodrigues, levanta para Cailão, sobe de cabeça, ele tenta o toque pela ponta direita com o Pedro Felipe, afasta a marcação Ponte Pretana, resvala de cabeça, Dudu ajeita pro goleiro Pedro Rocha, sério jogando com tranquilidade pelo campo de defesa. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 5 minutos do primeiro tempo em Bauru, segue. Noroeste 0. Ponte Preta Em 0. Central da Bola. Temos bola rolando também no Paulistão, no Morumbis, né? O São Paulo está enfrentando o Mirassol, 4 minutos do primeiro tempo, 0-0. Mais tarde, 9h35, Vila Belmiro, tem Santos e Botafogo na reestreia de Neymar. Você confere aqui na CBN. Futebol Globo CBN. Onde domina pelo campo de defesa, vem com o Dudu. Dudu tem Lucas Cândido pertinho dele, prefere o toque lá no campo de ataque. Pela ponta esquerda, tenta fazer o passe ali com o Pacheco, foi desarmado. Lucas Cândido, a bola volta de graça para o Noroeste, sério jogando pelo campo defensivo. Felipe Rodrigues trabalha pelo meio, a bola chega no Thiago Lopes, a devolução vem com o Dudu. Dudu ajeita pela ponta esquerda, ele vem pro passe com Carlinhos. Carlinhos faz a abertura de bola com Maicon Jesus. Maicon na passagem do Thiago Lopes, ele vem para a linha de fundo. Thiago Lopes escapou da marcação do Concha, deu para trás, Carlão furou. A bola voltou para Felipe, a bomba, Pedro Rocha! Pega o goleiro da Ponte, faz a primeira defesa. O Carlão furou na primeira, o Felipe Rodrigues soltou o pé, o Pedro Rocha pegou, Lupe. E precisa dar um despertador para a defesa da Ponte, que ficou só assistindo a jogada pela esquerda do camisa 37, Thiago Lopes. Fez o cruzamento buscando o Carlão, que furou. A bola sobrou lá do lado direito e o Felipe Rodrigues mandou uma bomba para a ótima defesa do Pedro Rocha, que salvou a Macaca. Ponte volta para ataque, bola solta pela ponta direita, vem para a ofensiva a Ponte. Na ponta direita tentou o lançamento agora do outro lado, o toque foi muito forte, foi direto para a linha lateral, arremesso está marcado, é pro Noroeste bater. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. E aí, Carlão de Freitas, como é que tá se comportando essa Ponte reserva até aqui no jogo, hein? Até aqui, antes dos 5 minutos, um jogo controlado, né? Agora o Noroeste começa a atacar, trabalha muito aqui pelo lado esquerdo, lado direito de defesa da Ponte. Agora, uma equipe com 5 meio-campistas, né? Todos defensores praticamente. Aí deixa uma segunda bola ali, uma sobra pro Felipe Rodrigues pensar, arrumar o cabelo, ajeitar o corpo para finalizar. Se não fosse o Pedro Rocha, o Noroeste abriria o marcador. Então tomar cuidado, ajustar essa marcação para evitar esse tipo de jogada. 7h30 é o primeiro tempo em Bauru, 0-0 por enquanto no Noroeste. Ponte Preta estão jogando, é a 8ª rodada do Campeonato Paulista para você. Sai jogando o time do Norusca pelo campo defensivo, Carlinhos é quem domina, ele inverte da esquerda para a direita, a bola chega na metade do campo, volta agora com o Maicon entregou pela metade agora com o Denner na direita para Felipe Rodrigues, a devolução vem com o Dudu soltou para Denner, tentou o passe por dentro, foi desarmado, a bola volta para Dudu, ele recupera para Ponte Preta, na sequência recebe a falta do Carlão, o jogo está parado, a falta está marcada a favor da Ponte. Para bater pelo campo de defesa vai ser jogando o time da Macaca com tranquilidade. Já cobra a falta, Sérgio Rafael entrega a Vicente Concha na ponta direita, faz o passe curto para Pacheco, devolução com Lucas Cândido, a devolução vem com Vicente Concha, levanta a cabeça, procura o passe curto agora com Sérgio Rafael, ele tem aberto pela ponta esquerda o Nilson Júnior, Sérgio Rafael domina, entrega a Nilson Júnior, por dentro tem a opção do Lucas Cândido, foi cercado pela marcação, ele volta, faz o passe agora com Sérgio Rafael, ele já toca com Vicente Concha domina, levanta a cabeça, procura opção, solta a bola na metade do campo agora com o Lucas Cândido, tocou na ponta, é para Pacheco vai tentar a esticada em profundidade buscando o Everton Brito, afasta a marcação parcialmente, a bola volta para Bruno Lopes pela ponta direita, Bruno Lopes conduziu, vai tentar o cruzamento da grande área, cruzou, tentou na primeira trave, afasta a marcação, tira, a bola volta para o time do Noroeste, está ele jogando, Carlão domina, já faz o giro para cima do Vicente Concha, foi derrubado, é falta, jogo tá parado, falta do chileno para cima do Carlão, Lupe. E a falta aconteceu, o Carlão ele fez o giro e tomou uma paulada no pé de apoio, o pé esquerdo do Vicente Concha, que pede desculpas pro Carlão.
Noroeste segue com a bola 0-0. São 9 minutos do primeiro tempo, tá tudo igual por enquanto, 0-0. Domina o time do Norusca, Thiago Lopes pela ponta esquerda contra a marcação do primeiro, se aproxima Denner. Do outro lado tem Jesus, é pra ele o passe, Jesus. Maicon Jesus faz a devolução pelo campo defensivo agora com Carlinhos. Carlinhos tem Renan, aberto pela ponta direita, ele prefere o passe curto, vem com o Maicon. O Maicon tem Renan pela direita, do outro lado é o Carlinhos quem pede pela ponta esquerda, é com ele o passe. Vem pro terceiro zagueiro, o time do Noroeste trocando passes pelo campo defensivo. A bola chega agora no Maicon. O Maicon contra a marcação do Everton Brito fez a sombra, o jogador da Ponte Preta foi obrigado a voltar. Ele volta com Carlinhos, zagueiro do Norusca, inverte da esquerda para a direita, trabalha agora com Araújo. Renan Araújo já coloca a bola no campo de ataque, bota para rodar pela ponta direita. Pedro Felipe aqui domina, tem aberto o Felipe Rodrigues, é para ele, tentou um 2, foi cercado pela marcação, a arbitragem está marcando a obstrução. Jogo parado, falta marcada para o Noroeste fazer a cobrança pelo campo de defesa. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 10 minutos do primeiro tempo em Bauru, segue. Noroeste 0. Ponte Preta Também 0. Central da Bola. Paulistão da Série A3, a Itapirense vai perdendo pro Sertãozinho por 1-0 em Itapira. Mais cedo, Rio Branco 1, Francana 1. União São João 3, Desportivo Brasil também 3. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem muito futebol. Thiago Lopes domina, vem pro campo de ataque pro Norusca. Na ponta, toca pra Jesus, por dentro pra Carlão. Carlão tentou passe, ele buscava jogada com o Dudu, a bola desviada. Carlão fica desesperado, mas a arbitragem tá marcando o último passe, o último toque do jogador do Norusca. E agora sim a arbitragem vai lá pra autorizar ali o arremesso manual. Que confusão, professor, mas ele inverteu, depois ele corrigiu a marcação e deu a lateral pro time do Noroeste fazer a cobrança. Foi muito claro o desvio no meio do caminho, né? Do jogador da Ponte. Ainda bem que tinha um auxiliar lá pra corrigir tudo. Tem gol, tem informação, pois não, Fábio Chabe? No Campeonato Carioca, é o primeiro gol do Flamengo contra a Portuguesa. Juninho marcando o primeiro dele com a camisa do Mengão. Agora Flamengo 1, Portuguesa 0. 11 minutos em Bauru. Noroeste e Ponte Preta vão empatando 0-0. É a Macaca com time 100% reserva. O derby vem aí domingão. A Macaca já poupando, pensando no Guarani no próximo domingo. A bola volta pro campo de ataque, domina Dudu trabalhou pela ponta esquerda para João Gabriel. Trabalhou essa bola no ataque. Tenta a finta, puxou pro pé direito, Dudu pediu. Recebeu, Luiz Felipe girou pra cima da marcação, puxou pra linha de fundo, pedalou, encarou a marcação do primeiro, vai tentar o cruzamento, tocou Everton Brito para Dudu, tentou ajeitar pra bater com o pé esquerdo, a bola foi desviada, fica com Felipe Alves com toda a tranquilidade do mundo, Lupe. Jogada feita pelo lado esquerdo, né? O Everton Brito fez o toque pro Dudu, mas estava todo atrapalhado no lance, a bola quicou, ele tentou a finalização, mas não estava equilibrado, a bola sobrou nos braços do Felipe Alves, goleiro do Noroeste, que fez a defesa. E aí, Carlão, 12 minutos do primeiro tempo, 0-0. Continua equilibrado, né? Claro que há alguns espaços entre a defesa e o setor de meio campo, a Ponte tem que ajustar esta situação, o Noroeste está explorando esta deficiência, mas a Ponte vai conseguindo aí domar esta pressão do time rubro. Noroeste vem pro campo de ataque na ponta direita, vem com o Felipe Rodrigues, ele tenta fazer a finta para cima da marcação ali do João Gabriel, perde ali o controle de bola, ela sai pela lateral, arremesso está marcado, é pro time da Macaca fazer a cobrança pelo campo de defesa. Tem mais gol, tem mais informação, Fábio Scheibe. Morumbi é o primeiro gol do São Paulo contra o Mirassol. Caleri vai pra rede fazendo São Paulo 1, Mirassol 0, 9 minutos do primeiro tempo. Pedro Rocha domina pro time da Ponte, está jogando pelo campo defensivo. A arbitragem ali tá mandando seguir, né? O jogador do Noroeste ameaçou ali, pediu atendimento. Tudo certo, jogo que segue. Vicente Concha tentou um lançamento longo, a bola foi direto pra fora. A tentativa ali do chileno falhou na comunicação, Concha. A bola foi direto para fora, arremesso está marcado para o time do Norusca. Sai jogando pelo campo de defesa. Maicon domina, já faz o passe. Na lateral direita, entrega a bola para Felipe Rodrigues. Acelera contra a marcação do primeiro. Fez a finta, voltou, trabalhou com o Dudu. Vai tentar o toque da direita para a esquerda para Carlinhos. Matou no peito, colocou no chão Carlinhos. Já faz o passe para Maicon Jesus. Maicon Jesus contra a marcação do Pacheco. Trabalhou, acionou Thiago Lopes por dentro. Escapou da marcação do Dudu. Tentou o passe para a ponta direita para Felipe Rodrigues. Deu certo. Arrumou para fazer o cruzamento. Felipe Rodrigues tentou o passe por dentro. A bola desarmada pelo time da Ponte, que afasta parcialmente. Felipe Rodrigues fica com rebote para o time do Norusca. Trabalhou por cima do campo de ataque para Pedro Felipe. Pedro Felipe vai tentar o cruzamento no campo ofensivo. A bola afastada pela defesa da Ponte. Volta ainda com ele. Tentou a condução. Chega ali o Luiz Felipe para ajudar a marcação. Recupera para o time da Macaca. Volta a posse de bola para o time da Ponte lá atrás. Você gosta dessas ideias de improvisações, Carlão de Freitas? O João Gabriel hoje atuando como lateral esquerdo, o Luiz Felipe ali no meio. Aliás, muitas improvisações eu não gosto, não. Gosto do jogador na posição original, mas é uma necessidade do técnico Alberto Valentim. Só no meio campo, ó,
Luiz Felipe, se bem que ele é volante, né, de origem, é que atuou na ponte mais pelo lado direito, mas o João Gabriel também, o Lucas Cândido, que é um lateral esquerdo, mas também quebra um galho no meio campo, ou seja, muitas improvisações. Por enquanto, vai lá, né? Podemos dizer que está dando certo. Sai jogando o time do Noroeste pela ponta esquerda, tenta o passe em profundidade, recupera a Macaca com o Pacheco. O Pacheco trabalha com o Lucas Cândido, agora falhou ali o Dudu na comunicação, tentou devolução direta, a bola foi pra fora. Júlio, o problema, né? O problema é a criação, né? A ponte, ela povoa o meio campo, coloca muitos jogadores nesse setor, até um time espelhado com o Noroeste, mas não tem a criação, né? Não tem um cara para ajudar na saída de bola, não tem um cara para conduzir pro ataque, então a ponte vai sofrer com relação a isso. Dudu domina, faz o giro pra cima da marcação, toca pra Lucas Cândido, vem pro combate, Lucas Cândido tocou no ataque, tentou passe ali pro Bruno Lopes, foi desarmado, o time do Norusca recupera, sai jogando pelo campo de defesa. Pois não, Fábio Scheib, a participação do ouvinte pelo 19 992 27 4670 992 27 991 981 Ai, que medo. 98 Calma, Júlio. 81 9070, cara. 9070. Não, eu tô passando o lá de cima. 186. Eu percebi. 9986-9070. Exatamente. 9986-9070. Pois não, Fábio Scheib. Por esse número que tá mandando mensagem aqui pelo WhatsApp é o professor Daniel Maciel, lá no Mato Grosso. Também pelo YouTube, o Emerson Santana tá brincando aqui, o Cássio Fernandes, a Karina Luna da Costa. O Cássio tá confiante na vitória da Macaca. E aqui no WhatsApp, o Paulo da Chácara da Barra tá perguntando que canal está transmitindo o jogo da ponte. Aqui, né? Na CBN, não é isso? Ah, eu desisti de procurar. É aqui mesmo, É com a o gente aqui. pay-per-view, né? Que é o Paulistão Mais. Aí são vários canais dentro desse pacote. Mas, claro, aqui na CBN, todos os detalhes também para você curtir o jogo da ponte. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. E vem Noroeste pro campo de ataque, Pedro Felipe lançado, pintou o gol, bateu, espalma Pedro Rocha, impressionante, Pedro Felipe, ele contra o Pedro Rocha, melhor pro Pedro que é o Rocha. Aparece bem o goleiro da Macaca para fazer a defesa, volta o Noroeste pro campo de ataque, tentou o Pedro Felipe por dentro, afasta, tira a marcação, a bola volta na ponta direita, tentou o cruzamento da grande área, Nilson Júnior faz o corte, grande defesa, Antônio Lupe, Pedro Rocha salvando a ponte, Lupe. Depois de um vacilo do sistema defensivo da ponte, a bola sobrou pro camisa número 7, o Pedro Felipe, que não passou pelo seu xará, o Pedro Rocha, que cresceu pra cima do atacante do Noroeste e fez a defesa, fez um milagre. Hoje completa 50 jogos com a camisa da Macaca. Pedro Rocha, por enquanto, o salvador. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN, agora são 17 minutos do primeiro tempo em Bauru. Noroeste 0. Ponte Preta Também 0. Central da Bola. Do Scheib. Paulistão na Série A2 em andamento, Capivariano 0, Grêmio Prudente também 0, Ferroviária 0, Primavera 0. No Novelli Júnior em Itu, Ituano vai batendo Olinense por 1-0. São Bento 0, Portuguesa Santista também 0. Sai jogando pelo campo de defesa do time da ponte com João Gabriel. Ele faz o passe, recuando, entregando a Nilson Júnior. Nilson Júnior volta com Sérgio Rafael, o último zagueiro da ponte. Ele tem a opção ali pela ponta direita do Vicente Concha. É com ele mesmo o passe. Concha, domina o chileno. Contra a marcação do Thiago Lopes. Ele prefere fazer o passe por dentro. Volta entregando a Pedro Rocha. Pedro Rocha dominando, entregando agora pelo outro lado com Nilson Júnior. Nilson Júnior trabalhando, curtinho, sem pressa nenhuma. O time da ponte fica trocando passes pela defesa. Sem pressa, Macaca trocando passes entre os zagueiros. Vai gostando por enquanto do empate o time da ponte. Sérgio Rafael tenta o levantamento lá pro campo de ataque, deu certo. A bola chegou na ponta direita, dominou, ajeitou, Pacheco chamou na tabela pelo lado direito, a bola chegou no Dudu, linha de fundo, carregou, deu pra trás, afasta a marcação do Norusca, tira dali. Completa na sequência, Cailão vem pra ficar com ela ali contra a marcação do Vicente Concha. Ele tenta fazer a tabela, deu certo, Cailão dominou do outro lado, vem contra a marcação agora do Sérgio Rafael, que por baixo desarma na bola. Recupera o time do Norusca agora na metade do campo com o Denner entregando a Thiago Lopes pra Cailão, chamou num 2, foi pro solo, pediu falta, a arbitragem mandou seguir. 18 do primeiro tempo, Pedro Rocha vai aparecendo bem, né, Cailão? Perdeu a posição pro Diogo Silva nessa temporada, um 2024 de altos e baixos o Pedrão, né? A defesa da ponte tá bobeando, né? Aqueles espaços que nós estávamos falando, eles estão acontecendo e o Noroeste está explorando. Em 2 oportunidades, o Norusca chegou com perigo e graças ao Pedro Rocha a ponte não tomou o gol.
E vem pro campo de ataque o time da Ponte, domina pela ponta esquerda agora com Nilson Júnior. Nilcinho já entregando por dentro. A bola chega agora no Dudu. O Dudu contra a marcação de 2 jogadores. Trabalha com calma, já faz o passe para Nilson Júnior. A devolução vem novamente com o Dudu, tentou o passe pela ponta esquerda agora com o João Gabriel. Ele foi corrigindo ali o movimento do corpo. Chega a bola no João Gabriel, o pé esquerdo não é o dominante. Ele foi obrigado a girar, tentou o passe por dentro, foi desarmado. A bola volta para o Noroeste, trabalhar com calma com o Thiago Lopes. Ele domina na metade do campo, vem trabalhando agora com tranquilidade contra a marcação do Bruno Lopes. Thiago Lopes domina, já faz o passe curto para Dudu. Dudu tem aberto pela ponta direita ali o Felipe Rodrigues. É ele quem domina, carrega para o time do Noroeste. Felipe Rodrigues devolveu lá atrás, se começou com o Renan e agora o jogo vai ser parado porque tem o Dudu caindo ali pelo time da Ponte, hein, Lupe? E o árbitro só ao lado dele, analisando, mas aparentemente tá tudo bem, tá amarrando a chuteira. O Dudu, que não começou bem a temporada, né? Foi expulso na partida de estreia da Ponte contra o Novo Horizontino e tem enfrentado dificuldades para demonstrar o bom futebol que ele já colocou em prática, principalmente quando jogava no Vitória. É uma decepção até aqui o Dudu, né? Até porque foi feito um investimento no volante da Ponte. Até o Guarani se interessou pelo Dudu, acabou fechando com a Ponte. Por enquanto não luziu, né, Carlão? Principalmente nas primeiras partidas, né? O jogo em Limeira, que foi terrível, contra o Novo Horizontino também, ele foi expulso. Contra o Água Santa já houve uma melhora. Hoje tá ali assumindo um pouco a responsabilidade até na criação do meio-campo. A Ponte sofre muito, né? Não tem esse jogador pensador ou organizador, ora o Dudu, ora o Cândido também, mas a Ponte não tem esse cara, né? Mas vai pelo menos tentando aí voltar aos velhos tempos, o camisa 8 da Macaca. E só um detalhe, que o Dudu tem contrato só até o fim do Campeonato Paulista. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. São 21 minutos no primeiro tempo em Bauru, segue. Noroeste 0. Ponte Preta também 0. Central da Bola. Paulistão da Série 2 é o segundo gol do Ituano contra o Linense. Agora Ituano 2, Linense 0. Às 8 da noite tem 15 de Piracicaba e Juventus no Barão de Serra Negra. Você participa da nossa jornada mandando sua mensagem pelo WhatsApp 991869070, código diário 19. Você também pode participar pelo YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Já o Fábio Chaib registrando as participações. A bola volta para Dudu, tenta o levantamento lá para o campo de ataque, tentou a inversão da direita para a esquerda, foi desarmada. Na sequência faz a falta ali o Luiz Felipe, acaba empurrando ali o Pedro Felipe. O jogo tá parado, falta marcada para o time do Noroeste fazer a cobrança pelo campo de defesa. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Detalhe, Dudu trocou as chuteiras. Estava com uma azul escura, colocou uma dourada. Agora vai. Agora vai. Ou não, né? E aí, Fábio Chaib, a participação do ouvinte pelo nosso WhatsApp, Fábio. Tem mensagem aqui, a Adriana França fala, ela tá em Paulínia, fala: se sair com empate, estaremos no lucro. Torcedora da Ponte Preta, o Gil Alves fala: vamos Macaca, tá no centro de Campinas. Um abraço especial também pro Gustavo Tomazelli, assessor de imprensa do Rio Branco. Esteve no Décio Vita hoje, o Rio Branco empatou com a Francana 1-1, mas faz boa campanha na Série A3. Boas são as mensagens, a participação dos nossos ouvintes. 19998869070, fique à vontade para participar com a gente. Ponte Preta domina pelo campo de defesa, levanta a bola no campo ofensivo, agora a tentativa do passe ali com o Everton Brito, afasta a marcação, bola volta para Renan Araújo, ele recupera para o time do Norusca, já trabalhou pela ponta direita, a bola chegou na ponta, boa bola envolvente, trabalhou Dudu, tentou o passe para Pedro Felipe, a bola voltou para Dudu, cercado pela marcação da Ponte, fez a falta o jogador do Norusca, a Ponte tentou sair jogando rápido, a arbitragem pediu para voltar, a posse de bola é da Macaca lá atrás pelo campo defensivo. Realmente a Ponte com problemas de criação até aqui, né, Carlão de Freitas? Praticamente não passou do meio campo, né? Não chegou com efetividade no gol do Noroeste, vive apenas de chutões nessa bola, necessariamente teria que passar pelo meio campo para ter uma criatividade, para fazer uma tabela, uma triangulação, uma ultrapassagem dos alas, mas isso não está acontecendo em virtude dessa escalação. É um time que tem um meio campo povoado, recheado de volantes, mas sem nenhum jogador que pensa. Então a tendência hoje, o Júlio, pelo menos neste primeiro tempo, é o Everton Brito e o Bruno Lopes passarem fome, né? O jogo, tirando aquela chance, né, do Pedro Felipe, não tá acontecendo muito, né?
Até pela formação do Noroeste também, né? Fica um jogo muito truncado ali no meio-campo, sem jogadores leves, jogadores de criatividade. Então fica um jogo de imposição, um jogo até feio tecnicamente. Hoje é aquele jogo pros empresários, assessores, os zagueiros postarem as estatísticas. 500 passes. Passe sets. 98% de aproveitamento. Aí vai ver, é o que tá acontecendo agora. O Nilcinho pega a bola, aí ele toca de lado. Olha lá, ele olha, aí toca de lado, olha de novo. Só que tem uma coisa, olhando com o copo cheio, a permanecer nesse panorama, é claro que tem muito jogo, tem todo um segundo tempo, o restante da primeira etapa também, pra Ponte tá bom. O Noroeste criou 2 oportunidades, uma delas claríssima, né? E o Pedro Rocha conseguiu salvar, mas não consegue colocar fogo no jogo, né? Não aumenta o volume, não aumenta a intensidade, a Ponte vai levando. E é a Ponte quem domina, tem a posse de bola macaca nesse primeiro tempo, Pedro Rocha, ele rifa a bola agora pro campo de ataque, buscando jogada pela ponta direita, a bola passa ali pelo Everton Brito, vai voltar pro Felipe Alves, goleirão sai jogando, afasta o perigo, a bola fica de graça agora para Pacheco dominou, soltou para Luiz Felipe, é Dudu quem domina, Dudu da direita para esquerda, já faz o passe para João Gabriel, o João Gabriel tenta colocar a velocidade, ele volta com o Nilson Júnior, recomeça pro time da Ponte lá atrás, o tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 25 minutos do primeiro tempo em Bauru, segue Noroeste 0, Ponte Preta também 0. Central da Bola, Fábio Chaib. No Morumbi segue São Paulo 1, Mirassol 0, 24 minutos do primeiro tempo. O gol foi de Caleri, 9h35. Tem Santos e Botafogo na reestreia de Neymar. E amanhã, às 8 da noite, no Allianz Parque, tem Palmeiras e Corinthians no Derby Paulista. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem muito futebol pra você. Amarelo. Vai. 22. Acabou de entrar e já vem com o amarelo. É o Renan Araújo. Que situação do Alan Al. Já perdeu o Luizão machucado. Coloca o zagueiro, o Renan Araújo, e ele já entra e já me toma o cartão amarelo. É o primeiro do jogo. É pro camisa número 22 do Norusca. Tem falta pra Macaca lá do esquerdo do ataque. São 26 minutos do primeiro tempo. Vem o time da Ponte agora na cobrança de falta. A bola parada pode ser muito importante, até porque a Ponte tem 3 zagueiros com boa estatura, são bons jogadores em bola aérea. Ali o Dudu tá pertinho da bola, o João Gabriel também, são as 2 opções neste momento se apresentando. Goleiro Felipe Alves, experiente Felipe Alves, vai posicionando a sua barreira também para proteger ali o gol do Norusca. Autorizado, reloginho já vai chegando na marca dos 27, ameaçou Dudu, refutou, voltou, agora sim, Dudu levantou na boca do gol, afasta a marcação, a bola voltou desviada na direção do Nilson Júnior, tira a marcação do Noroeste, afasta o perigo, a bola na sequência volta pra Ponte, tenta ali o toque direto, o Everton Brito, a arbitragem já estava parando, marcando ali a posse de bola para a equipe Norusca, sair jogando pelo campo de defesa. Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar que tem jogo. Unimed Campinas, planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. E agora o árbitro lá foi conversar com o Carlão, né? O Carlão é sempre muito ativo no jogo também, né, Lupe? Muito ativo, ele fala bastante. Fala muito. Ele não é um jovem jogador, ele já é experiente, ele já conhece cada cantinho do mundo chamado futebol. E fala bastante com o árbitro foi lá e falou: Carlão, eu não quero resenhar, eu não quero conversa. Faz o que você sabe que eu faço o que eu faço. 28 minutos do primeiro tempo, 0-0, Noroeste e Ponte Preta vão empatando por enquanto, é a primeira etapa para você em Bauru. Tem informação, tem gol dos estaduais, pois não, Fábio Chaib? Tem gol no Campeonato Paulista, o empate do Mirassol no Morumbi, 24 minutos do primeiro tempo, Gabriel marca o empate do Leão, agora São Paulo 1, Mirassol também 1. Noroeste e Ponte vão empatando 0-0, por enquanto ninguém mexeu no marcador até aqui. João Gabriel domina para o time da Ponte, já faz o passe lá no campo de ataque, tentou ali a enfiada de primeira. O time da Ponte tentando aí excessivamente esses passes de primeira sem sucesso até aqui. A bola volta de graça agora para Carlinhos trabalhando pela ponta esquerda, recebe o passe do Maicon, vem acionando agora o Jesus, Maicon Jesus do outro lado, vai tentar ali a jogada em profundidade, é para Thiago Lopes, boa jogada, a bola chega nele, Jesus pediu, passou, Thiago Lopes segura, vai pra finta, pra cima do primeiro, trabalhou agora com Dudu contra Dudu, ele prefere o passe recuando, entregando pra Carlinhos volta pela ponta direita, a bola chega no Renan Araújo, tem Felipe Rodrigues aberto pela ponta, é com
com ele o passe. Felipe Rodrigues vem num 2 agora com Pedro Felipe. Tentou devolução em linha de fundo. A bola vai sobrando pro time da Ponte. Recupera João Gabriel na sequência. Recebe a falta. O jogo tá parado. Falta marcada pro time da Ponte bater, Antônio Lupe. A falta foi em cima do João Gabriel, que tá caído, arruma os meiões. A falta foi do camisa número 12, o Felipe Rodrigues. Falta para Macaca no campo de defesa. E hoje você vai curtir aqui na CBN, diretamente da Vila Belmiro, a estreia de Neymar no retorno. Agora do Príncipe da Vila Belmiro, tudo isso e muito mais. Logo depois de Noroeste Ponte Preta, a estreia de Neymar Júnior com a camisa do Santos, claro, com transmissão total da CBN. A bola volta para o time da Ponte, trabalhando pelo campo de defesa. Ela chega na ponta esquerda com Nilson Júnior. Nilson Júnior acionando o Sérgio Rafael. Ele tem aberto Pedro Rocha, goleirão da Macaca, já recebendo na grande área. Ele domina sem pressa nenhuma. Olha para o lado direito, que é a opção ali do Vicente Concha. Pertinho dele também o Lucas Cândido. Vicente Concha é quem domina. Vai tentar o passe por cima. Acionando jogada com Everton Brito. Tentou o passe com peito. Foi desarmado. A bola voltou para Denner. Ajeitou para Cailão. Cailão fez o pivô. Escapou da marcação. É falta! Falta pra cima do Cailão. Dudu tá dizendo que não, mas a arbitragem tá dizendo que sim, Antônio Lupe. E no não ou sim, o árbitro foi no sim. Deu a falta do Dudu em cima do Carlão. Carlão levantou bravo, queria o cartão amarelo pro camisa 8 da Ponte Preta, mas o árbitro fez o sinal de negativo. Falta de jogo, a falta aconteceu, falta pro Noroeste, é central ao gol do Pedro Rocha. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. São 30 minutos no primeiro tempo, segue. Noroeste 0. Ponte Preta também 0. Central da Bola. Do Chaibe. Campeonato Paranaense, o Curitiba está empatando com o Rio Branco 0-0, mesmo resultado de Cianorte e Operário. Já pelo Campeonato Gaúcho, Internacional e Brasil de Pelotas também empatam 0-0 no Beira-Rio. Júlio Nascimento. Rasgando emoções na CBN, tem falta no Noroeste para fazer a cobrança agora 31 minutos. É o primeiro tempo em Bauru. 0-0, demora-se um pouco para a cobrança de falta. Pedro Rocha vai ajeitando a barreira ali, protegendo o seu canto direito, ficando posicionado pertinho da trave esquerda. Denner, Thiago Lopes e o Dudu. Denner, Thiago Lopes e Dudu. São as três opções. Thiago Lopes na bola. Pega Pedro Rocha. Segura o goleirão na Macaca, encaixa, fica com ela, Lupe. A falta foi rasteira, queimando a grama, de muito longe. No centro do gol, onde estava Pedro Rocha, goleiro da Ponte, que fez a defesa. Domina o time do Nurusca, está jogando pelo campo de defesa, a bola solta com o Maicon. O Maicon escapa na marcação, entrega na metade do campo agora para Dudu. Dudu acionando o Maicon, Jesus pela ponta esquerda, faz o passe rápido para Thiago Lopes, foi pro solo, é falta nele. Daqui a pouco vai sobrar mais um cartão aí no meio campo da Ponte, hein? A Ponte tá brincando aí com a sorte. Já é a segunda falta aí para matar contra-ataque, é justamente a reclamação do Nurusca, né, Lupe? São vários jogadores em cima do árbitro pedindo o cartão amarelo. Eles já tinham pedido o cartão pro Dudu na jogada anterior e agora eles pedem o cartão pro Luiz Felipe, camisa 27 da Ponte, que fez a falta parando o contra-ataque da equipe do Noroeste. Mas por enquanto, o árbitro não levantou nenhum cartão para jogadores da Ponte. O único amarelo, por enquanto, é do Renan Araújo, zagueiro do Nurusca. 32 minutos é o primeiro tempo em Bauru, 0-0. Noroeste e Ponte Preta vão empatando. Por enquanto, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. Lembrando que derby é no domingo, aqui na CBN, derby 209. A Ponte já fez a sua escolha, poupou todo mundo. Domingo é clássico, é decisão, vale muito para os dois times. A bola volta pela ponta direita, Felipe Rodrigues cruzou na grande área, toca de cabeça, a bola vai passando por todo mundo, vai embora. Na linha de fundo, lance perigoso agora contra a Ponte, Lupe. E que cruzamento do Felipe Rodrigues, tinha marcação, só que mesmo assim, ele mandou a bola para a área. A bola passou por todo mundo, entre eles o Maicon Jesus, que foi o que mais se aproximou do cabeceio, mas ele trombou com seu próprio companheiro. Totalmente confuso o posicionamento dos jogadores do Noroeste. Tiro de meta para Pedro Rocha. Felipe Rodrigues teve uma passagem aqui pro Campinas, né, cara? Ele era o Felipe Diadema, não era? Felipe Diadema, exatamente. Humberto Lousa que trouxe ele. Foi 2019, né? Mudou de nome, né? Turno. Felipe Rodrigues. Essa confusão do Diadema Rodrigues foi no próprio Guarani, inclusive, né? Começou como Diadema, virou Rodrigues. A bola volta pra Ponte no campo de ataque, agora pela ponta direita, Macaca, agora atacando em bloco. A bola chega na ponta direita, Pacheco tentou cruzamento nas mãos do Felipe Alves. Quando a Ponte chegou em vantagem numérica, o Pacheco fez isso aí, Lupe. Não fez praticamente, né? Ele recuou a bola pro Felipe Alves, que é amigo do Fernando Diniz. Juntos trabalharam no Audax. Gosta de usar os pés. Só que o cruzamento do Pacheco foi tão alto
que ele precisou das mãos para fazer a defesa com tranquilidade. Carlinhos tenta o levantamento pro campo de ataque, ele buscava o Thiago Lopes, chega ali Vicente Concha. Ele manda a bola pra fora, pois não, Lupe? Um dia, quando esse jovem repórter estava começando, tive uma discussão com o Felipe Alves. No intervalo eu conto com detalhes, mas ele questionou um detalhe de lance que eu falei que tinha sido um pênalti pro Botafogo, o time que eu cobri lá de Ribeirão. E ele falou assim: você tá louco? Está mentindo pro torcedor. Eu falei: faz o seu trabalho que eu faço o meu. Falou sim. A bola volta para Luiz Felipe. Em profundidade, tocou para Dudu encaixou na ponta esquerda. Vem com Everton Brito, deu para trás, o Dudu bateu o espalmo, o goleiro voltou na casinha. A arbitragem vai parando, pegando impedimento, anulado o gol da Ponte. Chegou com muita velocidade, Dudu na boa tabela. Faz o gol, a arbitragem tá confirmando e dando impedimento, Lupe. O impedimento não foi do Dudu, foi do jogador que faz o cruzamento pro Dudu, que na primeira o goleiro salva, na segunda no rebote ele manda pra rede. Porém, o impedimento, repito, é do jogador que faz o cruzamento pelo lado esquerdo. Se não me engano, é o João Gabriel, camisa número 20, que tá em posição irregular. No começo do lance, ele estava muito adiantado, o gol vai ser invalidado. E já passou aqui no replay, né? A repetição, realmente à frente, o jogador da Macaca, o gol bem anulado, mas chegou a Ponte agora com o Dudu, pelo menos, né, Carlão? Pode ser uma arma da Ponte, já que não tem o pensador, um organizador, um Elvis, por exemplo, mas ela pode apostar na velocidade, em aproveitar alguns espaços deixados pela defesa do Noroeste para contragolpear. Foi assim, chegou pelo lado esquerdo, o Dudu como elemento surpresa, finalizando em gol, então pode ser uma arma da Ponte, uma vez que não tem esse cara de organização no meio campo. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere. 35 minutos do primeiro tempo em Bauru, eu confirmo pra você na CBN. Noroeste em 0. Ponte Preta em 0. Central da Bola. Fala aí, Fábio Chaime. No Morumbi segue o jogo empatado entre São Paulo e Mirassol, 1-1, 34 minutos do primeiro tempo. Às 9h35 tem reestreia de Neymar. E você confere aqui na CBN, narração de Oscar Ulisses. Tem Santos e Botafogo, direto da Baixada Santista. Futebol Globo CBN. Domina a Ponte pelo campo de ataque, a bola chega na ponta direita com Pacheco a Concha. Concha dominando, soltando a bola com Dudu. Ele faz a inversão da direita para a esquerda, toca a bola com Nilson Júnior. Sérgio Rafael encosta, pede ali na aproximação, já recebe o camisa 6 da Macaca, tem o passe agora para Vicente Concha. Pacheco na direita se apresenta, recebe Pacheco contra a marcação do primeiro subindo as linhas, agora o time do Norusca. Pacheco recuando pro Pedro Rocha, falhou, a bola tá ficando pro time do Norusca, afasta Nilson Júnior, conserta, tira dali. Tá vendo, Pedro Rocha? Por que você perdeu a posição, Pedro Rocha? Não pode, né, Carlão? Não pode. Meu Deus do céu. O gramado aparentemente em perfeitas condições. Aí foi falta de qualidade mesmo, né? Tem questão do ritmo, talvez? Pode ser. Mas essa jogada que a gente cansa de falar, né? É complicado. Tem que ser muito bem ensaiado, com jogadores de qualidade, né? E o Pedro Rocha quase que coloca tudo a perder. E com todo respeito aos profissionais que estão vestindo a camisa da Ponte, mas exala rebaixamento, né? Pedro Rocha, Nilson Júnior e Sérgio Rafael. Os três estavam no elenco que rebaixou a Ponte Preta para a Série C do Brasileiro. Mas tem que tomar cuidado, porque um jogo até aqui, apesar de um domínio do Noroeste, né? O Noroeste com um pouco mais de volume, mas está controlado, né, Júlio? Então, num vacilo com a posse de bola, tomar um gol seria um castigo muito grande para a Ponte. E o Noroeste vem pro campo de ataque, domina Thiago Lopes. Ele tenta fazer o passe por dentro, foi desarmado, a bola volta para Everton Brito, tocando para Lucas Cândido a Concha. Concha domina pela lateral direita, ele recua, solta a bola com Pacheco, vai se reorganizando a Ponte Preta aos 37, quase 38 do primeiro tempo. 0-0, jogo por enquanto sem muitas emoções. Uma grande defesa do Pedro Rocha contra o Pedro Felipe e um gol anulado do Dudu. Por enquanto, os principais lances desse primeiro tempo em Bauru, por enquanto no futebol sonolento das equipes. A bola volta para o time da Ponte, domina Concha soltando para Sérgio Rafael. Sérgio Rafael tem por dentro o Lucas Cândido. Era uma vontade, Lucas Cândido também hoje, hein? Olha, Júlio, olha o movimento dele, impressionante. Você falou do Lucas, mas até em off aqui nós falávamos uma boa produção do Dudu até aqui. Fez o gol irregular, é bem verdade, mas chegou. É o cara que tenta organizar o time. É claro, toques de lado, né? Não tem aquele toque em profundidade, não tem nem qualidade para isso. Mas até aqui uma boa atuação do camisa 8 da Ponte.
38 minutos, 0-0, Noroeste Ponte Preta, Futebol Globo, CBN Campinas. Pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 39 minutos do primeiro tempo, tudo igual. E vem pro campo de ataque o time da Ponte, bola lançada pela ponta direita para Pacheco. Chega a marcação do Norusca. Recupera, sai jogando pela ponta esquerda, Maicon Jesus, e agora falta. Falta marcada ali do Pacheco para cima do jogador do Norusca. Fica na reclamação ali o Pacheco, mas foi falta. Bem marcado ali, segundo a arbitragem. Vai sair jogando agora o time do Noroeste pelo campo defensivo. Lembrando que daqui a pouco, às 9h35, logo depois de Noroeste Ponte Preta, a gente vai direto para Vila Belmiro. Oscar Ulisses vai narrar a estreia de Neymar com a camisa do Santos. Todas as emoções do primeiro passo agora do antigo menino Ney, que agora virou o segundo Santos, o príncipe da Vila. Sai jogando pelo campo de ataque o time do Norusca, desarmado pelo Lucas Cândido. A bola voltou para Luiz Felipe tentou o passe pela ponta direita. Chega a defesa do Norusca, afasta o perigo, tira. A bola volta para Macaca com Dudu na tabela, com Bruno Lopes a Dudu conduz contra a marcação de dois jogadores, faz o passe agora para João Gabriel. O João Gabriel prefere voltar com o Sérgio Rafael, ele faz o passe curtinho para Nilson Júnior, tem por dentro a opção do Lucas Cândido, ele prefere o passe pela ponta esquerda, vai movimentando a Macaca, João Gabriel recebe, já trabalha agora soltando essa bola no comando, e agora o jogo vai ser parado, porque o Dudu recebeu ali um pisão e tá sentindo muito. Camisa 8 da Ponte, hein, Lupe? Gira para um lado, gira para o outro com tantas dores. O camisa 8 da equipe da Ponte agora bate no gramado. Sente muitas dores o Dudu numa dividida ali com o jogador do Noroeste. O jogo tá parado, atendimento médico da Ponte Preta em campo para atender o Dudu, que marcou um gol. Só que ele foi anulado. E que belo teatro do Dudu, hein? Que belíssimo teatro. Só que tava sem público, né? O espetáculo dele, porque ninguém deu bola. Aí ele teve que levantar, porque ninguém tava ligando pro Dudu. Grande Rogerão, massagista, tava na beira do campo, já sentou. Falou, deixa quieto. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 41 minutos do primeiro tempo em Bauru, eu confirmo pra você na CBN. Noroeste 0 pro Norusca. Macaca também 0. Central da Bola. Fábio Chaib. Pela Copa do Nordeste, Confiança e Náutico empatando 0-0, mesmo placar de Juazeirense e Bahia. Às 9h30 da noite tem Ceará e CSA. Muitas informações. Um abraço para a população de Juazeiro do Norte. Juazeirense. A bola volta pro time da Ponte pelo campo de ataque, domina pela ponta esquerda, lançamento, afasta a mão, defesa, aperta a ponte, Everton Brito vai dividir com o goleiro, tira Felipe Alves. Que perigo, Felipe Alves. A bola volta pra ponte, pra Lucas Cândido, ajeitou pela ponta direita, Bruno Lopes não conseguiu domínio, mas voltou pra Lucas Cândido, tentou de direita pro Pacheco, afasta a marcação, tira o perigo dali. A bola sai em lateral, o arremesso está marcado, é a favor do time da Ponte. Os goleiros estão a fim de emoção hoje, hein? O jogo tá calmo, mas eles querem dar muitas emoções. Banco do Noroeste no aquecimento. Ah lá, o preparador físico, não é esse, Lupe? O preparador físico é corintiano, é outro, né? Esse daí, ele é filho daquele treinador que é de Bauru, É aquele lá. Não, ele é famoso, o rei do acesso. Sim. Luiz Carlos Martins. Olha, é o Martinzinho, ele é filho rei do acesso, tem Martins. 55, O né? do Corinthians era o cara do scout, né? Do Noroeste. Isso, ele é analista foi de mal, né? desempenho. Mas por que ele tava no gramado, se ele é scout? Fica Esse mês ele tem ajuda. Não é que ele foi mal, é que ele tem que perceber que hoje tem que tomar cuidado, muita gente filma, ele tal. foi contagiado Foi pela contagiado. O rapaz... Quem não é, né? O scout do Noroeste, ele se manifestou nas redes sociais, ele pediu desculpa para aqueles que entenderam errado. Mas ele falou vitória do Norusca, pô. É só aquele dia. Ele falou assim, 1-0 pra nós, por favor. O pessoal anda muito bravo, é verdade, velho. Pois não, Fábio Chaim, informação do gol. Essa é pro Lupe, hein? No clássico de Goiânia, o Vila Nova faz 1-0 pra cima de Goiânia, Lupe. Bernardo Escapo marcou 1-0, 44 minutos do primeiro tempo. Você viu o tornozelo do Bruno Mendes, o Lupe, ontem? Não vi o que aconteceu. Pegaram ele lá e não deram nem falta. Cara, olha olha rapidinho, só pra não mudar o foco do jogo, o Vila jogou ontem pela Copa Verde. O jogo tá chato, viu, Lupe? Pode ficar tranquilo. O Vila jogou ontem pela Copa Verde. Joga hoje? Ganhou nos pênaltis do Luverdense e hoje tá jogando no Campeonato Goiano. Olha que situação. Eles vão um time totalmente reserva. Esse ano e tá maluco. só um detalhe, Igor Inocêncio, hein? Ex-Ponte marcou lá. Marcou, é verdade. Dodô tá lá também. Tudo que foi rebaixado ano passado.
Detalhe importante que Vila e Goiânia não é clássico. É um jogo tradicional. E a bola volta pro time da Ponte. Lucas Cândido desarmou bem, tocou pra Dudu. Dudu faz o passe pra ponta esquerda pra Everton Brito. Ele corrigiu o posicionamento do corpo, devolveu pra Dudu. Dudu de primeira, já acionando jogada pela ponta direita. A bola vai chegando agora no João Gabriel para Dudu. Dudu vai tentar o cruzamento da grande área, faz o passe. É pra Everton Brito. Contra a marcação de 2 jogadores com 2, escapa da marcação no primeiro. Bruno Lopes foi obrigado a voltar recuando pra Nilson Júnior. Cara, o ataque, a bola tava lá na grande área, voltou lá pro Nilson Júnior. Impressionante a dificuldade da Ponte hoje para criar em Carlão de Freitas. E a chance da Ponte é essa jogada, é o contragolpe, é a saída em velocidade, o Dudu coordenando os passes, aliás, tá dando uns toques estilosos aí, né, trabalhando ali pelo lado esquerdo com o Everton Brito, bem participativo. Quando tem essa possibilidade, tem que aproveitar, tem que finalizar a jogada. Thiago Lopes lançado, ajeitou para Carlão, vai bater pro gol, trava Vicente Concha. O chileno desarma, sai jogando pro time da Ponte na sequência. 44 minutos é o primeiro tempo. Posse de bola, volta pra Ponte pela ponta direita. Eu venho ali com o Luiz Felipe, foi inteligente. Agora o Luiz Felipe coloca a bola pra lateral. Arremesso está marcado. É a favor do time da Ponte pelo campo defensivo. E muito do que evidencia, né, essa dificuldade da Ponte, tirando o gol anulado, a Ponte não teve finalizações, né, Lupe? Não teve. Se eu estiver errado. Não teve. Foi a única finalização da Ponte no jogo. Foi o gol do Dudu que foi anulado. Mais 3 minutos de acréscimos no primeiro tempo. Vamos até 48, informando Antônio Lupe aqui na CBN. A bola volta para Pacheco. Ele domina pela lateral do campo, tenta escapar a marcação no primeiro, toca a bola por dentro. Bom passe na ponta direita para Luiz Felipe. Bruno Lopes passou. Luiz Felipe invadiu grande área, vai bater pro gol, bateu travado. A bola desviada na casinha. Gol da Ponte! Bruno Lopes abrindo o placar em Bauru. Um contra-ataque gigante da Ponte na mais alta velocidade. A bola chegou na ponta direita. Luiz Felipe disparou. Ele bateu cruzado. Bruno Lopes desviou na pequena área, mandando pra casinha. Bruno Lopes faz o gol. 45 minutos no primeiro tempo no Alfredo Castilho. Noroeste 0. Bruno Lopes vai pra casinha, Antônio Lupe. Meio que aos trancos e barrancos, o Luiz Felipe, camisa número 27, pelo lado direito, ele foi invadindo a área, viu a linha de fundo se aproximar e fez o cruzamento. A bola deu a impressão que iria passar por todo mundo, mas aí entra o mérito do camisa número 77, o Bruno Lopes, que se atirou na bola, deu um carrinho e mandou pro fundo da rede do goleiro Felipe Alves. Bruno Lopes, uma das caras novas da Macaca para a temporada 2025, marca o primeiro gol dele na temporada, o primeiro da Macaca no jogo. Tá no placar do Alfredo de Castilho, Noroeste 0, Ponte Preta 1. Méritos pro Luiz Felipe, né, Carlão? Lembrando os tempos de lateral direito, jogar em profundidade e assistência pro Bruno Lopes. Os tempos de lateral direito na Série A2, com o Hélio dos Anjos, que foi o grande momento do Luiz Felipe. Ele puxou um contragolpe de velocidade, de força, de qualidade no cruzamento. Ele fez o cruzamento tirando do goleiro Felipe Alves. E a conclusão, né? O poder de finalização do Bruno Lopes. Essa é a jogada da Ponte na primeira etapa. Ela conseguiu aproveitar. 47, 1-0 para a Ponte. Resultado muito importante. Os reservas da Ponte vão dando conta do recado até aqui contra o time do Noroeste. E teremos o último lance do primeiro tempo. Agora escanteio marcado pelo time do Norusca. 47-30. Noroeste vai tentar agora na bola parada a última oportunidade antes do intervalo. Maicon, Carlinhos, Carlão são os jogadores mais altos da equipe da casa. Renan Araújo também tá por lá, levantamento na primeira trave, Maicon de cabeça, meu Deus do céu, Maicon. Tá reclamando do que, cara? Cabeçou com Cucuruco, mandou a bola pra fora. Com o quê? Tá do Cucuruto. É Cucuruco ou Cucuruto? Os dois. Mas a jogada não foi nada legal, a cabeçada saiu pela linha de fundo, tiro de meta pro Pedro Rocha, que agora já não tem pressa nenhuma, deu mais um além daqueles 3. Então vamos a 49. O que seria o último lance pode não ter sido, então. Porque tem mais um minuto para ser jogado nesse primeiro tempo. Já tem central da bola com o comando do Fábio Scheib, analisando todos os lances desse primeiro tempo para você de Ponte 1, Noroeste 0. E lembrando que depois do jogo da Ponte você vai curtir com Oscar Ulisses, direto da Vila Belmiro. A estreia de Neymar em 2025, a volta ao futebol brasileiro.
12 anos depois, Neymar volta ao futebol do Brasil. A bola volta para o campo de defesa agora do time do Noroeste. Domina Maicon Jesus, trabalhando com o Carlão, faz o passe para Thiago Lopes, em linha de fundo. Thiago Lopes fez a finta, puxou o pé direito, o Carlão pediu de volta, bateu, travada, afasta a defesa da Ponte, tira. E agora a arbitragem tá parando, marcando impedimento no lance, Lupe. Impedimento na tentativa de finalização do Carlão, mas não era o atacante, o camisa 9 do Norusca, que estava em posição irregular, e sim o camisa número 37, o Thiago Lopes, que foi quem fez o cruzamento na tentativa da finalização do Carlão, o homem-gol do Norusca. Vai terminar o primeiro tempo, apita o árbitro. Aponta o centro do campo, encerra em Bauru. Noroeste 0. Ponte Preta. Bruno Lopes, Noroeste, o Ponte Preta 1. Júlio Nascimento. Vem aí, Central da Bola com o comando de Fábio Scheibe. Central da Bola. 8h20. Muito obrigado, Júlio Nascimento, que narrou com muita emoção essa primeira etapa. Ponte Preta, a Ponte Preta surpreendendo com a equipe reserva. A equipe alternativa está vencendo o Noroeste fora de casa por 1-0. Resultado este que coloca novamente a Ponte na zona de classificação. No grupo D, a Ponte chegando a 12 pontos. É a segunda colocada neste momento. Ultrapassa o Palmeiras. Tá com 12 pontos na segunda colocação. A liderança do São Bernardo, que tem 15. Antônio Lupe. Algum destaque da saída dos jogadores? O destaque fica por conta da saída feliz, né? O Bruno Lopes, o Fábio Scheibe. Não sei se você tem a informação, vou até pegar aqui pra trazer com números. Chegou recente, né? Chegou uma das caras novas. Sim. E ele tava no Amazonas. Amazonas que... Ele passou pelo Ituano também, Bruno Lopes. Passou pelo Ituano. E você sabe que ele não conseguiu marcar nenhum golzinho no Amazonas. Foram 17 jogos e nenhum gol marcado, só 2 assistências. Vou até pegar aqui a última vez que... Tá tendo um jogo aqui no meu ouvido que eu não sei de quem que é, mas não tem problema não. A gente... É de São Paulo, Mirassol, não é? É isso mesmo. Deixa eu pegar aqui o último gol do grandioso Bruno Lopes, não é Breno Lopes. Não. Breno Lopes era aquele do Palmeiras que tá no Fortaleza. Esse é Bruno Lopes. O último gol que ele marcou, vamos ver aqui... Nossa, é a rádio lá do Rio. Dia 9 de março. Opa, 9 de março, hein? Quase um ano que ele não marcava. Foi quando ele atuou pelo Maringá. Maringá. No Campeonato Paranaense, quartas de final, o Cascavel. O Maringá venceu o Cascavel e ele marcou um dos gols. Não marcava desde o dia 9 de março de 2024. Bruno Lopes, por enquanto, é o autor do gol que vai colocando a macaca na frente do placar. Tirando a zica, gol importantíssimo no momento a Ponte Preta. A Ponte Preta vencendo o Noroeste por 1-0 no Alfredo de Castilho, em Bauru. Carlão de Freitas, vocês conversavam, inclusive, falava que a Ponte não tinha chegado nenhuma vez, a não ser aquele gol anulado corretamente por impedimento, mas a Ponte marcando no final, dando uma esperança aí, dando muita alegria pra torcida, que agora tem a Ponte de volta com esse resultado, a zona de classificação, hein, Carlão? Olha, Fábio, e aproveitou da jogada que teria que ser aproveitada, né? Porque a Ponte, ela entra em campo sem nenhum organizador, sem nenhum camisa 10, né? Pedro Vilhena, Serginho, Elvis, o próprio Danilo Barcelos, todos fora de combate. E a jogada da Ponte era a seguinte: espicha a bola lá para um jogador de velocidade, vamos ver o que dá. Defensivamente, o time teve um bom comportamento, apesar de algumas brechas no início do jogo, uma delas quase que fatal, se não fosse o Pedro Rocha. E o meio-campo conseguindo domar as ações diante do Noroeste, né? Fechando as laterais, o Noroeste não teve tantas chances. E a Ponte conseguiu controlar o jogo, sem a intensidade do Norusca, sem o volume do Norusca, mas a Ponte fazendo o jogo dela, administrando, esperando esse contragolpe. Teve algumas oportunidades de tentar encaixar, mas não deu certo, erros técnicos, erros de passes, mas no contra-ataque mais efetivo pelo lado direito, o Luiz Felipe fez uma grande jogada. Eu acho que desde a Série A2 ele não fazia uma jogada tão bonita como ele fez, puxando o contra-ataque, arrastando e tendo a qualidade no cruzamento, tirando do goleiro rasteiro e pegando o Bruno de frente para fazer o gol. Era a jogada que tinha que acontecer. A ficha que a Ponte apostou de maneira ofensiva nesse primeiro tempo era o contragolpe. E foi assim que saiu o gol. Correu poucos riscos e dentro da proposta do Alberto Valentim, dentro da proposta da Ponte no Alfredo de Castilho, tudo está dando certo.
ela leva para o vestiário uma vantagem importante, correu poucos riscos no primeiro tempo. Agora vamos ver como que a equipe vai voltar para a etapa complementar. Mas um primeiro tempo, entendendo a proposta da Ponte, muito bom. Muito bom, realmente a Ponte sai em vantagem lá em Bauru. Tem jogo rolando no Morumbi e o São Paulo marca o segundo gol, 49 minutos do primeiro tempo. Caleri marca o segundo gol dele na noite, fazendo São Paulo 2, Mirassol 1. Temos 50 minutos agora no Morumbi, o jogo vai pro intervalo, mas o São Paulo pega novamente a vantagem, fica na frente mais uma vez do Mirassol. Pelo Campeonato Carioca, o Flamengo vai vencendo a Portuguesa e vai assumindo a liderança do campeonato. Já está 3-0 pro Flamengo. Eu tinha anunciado o primeiro gol com o Juninho. Luiz Araújo e De Arrascaeta marcam os 2 gols. Logo na sequência, o Flamengo vencendo por 3-0. E uma notícia aqui pro Júlio Nascimento, 8h24. Daqui a pouco sai a escalação do Peixe do Santos, mas a expectativa que tinha pela presença de Neymar com o Moicano não vai ser confirmada, viu, Julio? Como é que é o negócio? Neymar e Moicano? Porque falaram que ia ter a volta do Moicano, do cabelo dele Moicano. Não, mas aí é uma versão que ficou no passado, né? Então, porque a expectativa era essa, inclusive, mas ele acabaram de postar um vídeo aqui no cabeleireiro hoje, vai estar o cabelo raladinho assim, sabe? Baixinho. Sim. Mas o Fábio Chaib, segue o jogo, Fábio Chaib. Não, porque o esquece isso aí, Fábio. Bobagem. Vai em frente, viu, Fábio? Você tá arrebentando. Porque parabéns. O Neymar é isso, não é só futebol, né? O Neymar tem tudo que vem por trás, tá? É um combo, exatamente. Tem como ele vai se vestir, qual camisa vai usar, como vai chegar, se vai de helicóptero, se vai morar onde. Mas o Moicano ficou pra trás, viu, Júlio? Não vai ser dessa vez que vamos ver o Neymar com o Moicano. 8h25, daqui a pouco a gente volta, converso mais com o Carlão de Freitas, a Ponte Preta como equipe alternativa. Eu quero saber do Carlão o que esperar para essa segunda etapa. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Noroeste, Ponte Preta. Futebol Globo CBN. Olá, eu sou o Fernando Kawasaki, sou chefe de cozinha e empreendedor. Eu tô aqui para falar que a Unimed Campinas está com uma oferta muito especial. 50% de desconto em 2 mensalidades de planos empresariais, incluindo MEI, a partir de 2 vidas. Aproveite a oportunidade e cuide da sua saúde. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Consulte condições. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Central da Bola. 8h27, a Ponte Preta vai vencendo o Noroeste, intervalo de jogo no Alfredo de Castilho em Bauru, 1-0 Ponte Preta, gol de Bruno Lopes já no finalzinho da primeira etapa, resultado que coloca a Ponte com 12 pontos, é a segunda colocada neste momento do grupo D, a Ponte então na zona de classificação, a próxima fase do Paulista está ultrapassando o Palmeiras, é verdade que o Palmeiras joga amanhã ainda contra o Corinthians, mas a Ponte neste momento reassumindo a condição de classificada para a próxima fase da competição. Em andamento também no Morumbi, o São Paulo vai vencendo o Mirassol 2-1, 2 gols de
Caleri, jogo no intervalo. E às 9h35, pela 7ª rodada do Paulistão nesta noite, tem Santos e Mirassol. Ontem o Velo Clube empatou com a Portuguesa 2-2 e a Inter de Limeira ficou no empate com o Bragantino 1-1. Amanhã tem um clássico na capital paulista, no Allianz Parque, tem Palmeiras e Corinthians, 8h da noite, jogo válido pela 7ª rodada. São Bernardo e Novo Horizontino jogam às 7h. 7h30 tem Guarani e Água Santa com total cobertura CBN. Pela Série A2 do Paulistão tem muitos jogos em andamento. Mais cedo, já encerrado, o Oeste empatou com o Taubaté 2-2. O Santo André fez 5-1 no Rio Claro. E em Capivari, o Capivariano vai perdendo para o Grêmio Prudente 1-0. Ferroviária e Primavera estão empatando 0-0. O Ituano está fazendo 2-0 no Linense. O São Bento está empatando com a Portuguesa Santista 0-0. São José e Votuporanguense 0-0. E o 15 de Piracicaba, líder da Série A2, também está empatando 0-0. Mais um 0-0. Quantos 0-0 neste momento? Com o Juventus. 15 de Piracicaba 0. Juventus também 0. Mas voltando ao jogo da Ponte, temos 9 minutos de intervalo no Alfredo de Castilho. Carlão de Freitas, a Ponte Preta veio com uma equipe totalmente alternativa, mas a impressão que eu tenho quando tem jogos assim, Carlão, é que os jogadores que entram querem mostrar mais também. É verdade, não estão tendo oportunidades, tem um desentrosamento também, mas acabam aproveitando melhor a chance. Lógico, não vai jogar todo o jogo assim, mas quando aparece a oportunidade é até bom para a equipe, né, Carlão? Alguns jogadores estão se destacando, né? É claro que a gente tem que também levar ao torcedor assim, entender a proposta da Ponte, né? Ninguém tá falando aqui que a Ponte foi brilhante no primeiro tempo, muito pelo contrário. Mas dentro da proposta adotada pelo técnico Alberto Valentim, de povoar o meio-campo, de montar a equipe com 3 zagueiros, de não ter um jogador de criação, apenas 2 jogadores espetados à frente com o Bruno Lopes e o Everton Brito, deu certo. Dentro do pensamento do Alberto Valentim, a gente tem que destacar que o primeiro tempo da Ponte foi bom. Agora, tecnicamente, é claro, foi um time que não teve criação, foi um time que finalizou muito pouco, um time que não conseguiu usar as laterais, a não ser no contragolpe puxado pelo Luiz Felipe. Foi uma equipe que no início do jogo deu algumas brechas, um certo distanciamento entre meio campo, setor defensivo e defesa, tanto é que o Noroeste se aproveitou e criou 2 oportunidades, né? Uma finalização do Felipe Rodrigues, depois a chance de ouro ali com o Pedro, né? Do Noroeste, mas a ideia de jogo da Ponte em Bauru, ela está funcionando, né? Um time defensivo, um time reativo, com o meio campo povoado, sem sofrer tanto, a não ser nestas 2 falhas, podemos dizer, do sistema defensivo, ou nas distrações dos homens de defesa, mas a proposta da Ponte deu muito certo, né? Faltou a criatividade, faltou um jogo mais bonito, é bem verdade, mas faltou do Noroeste também. Então acho que dentro da ideia do Alberto Valentim, a Ponte sai desta primeira etapa com um saldo bem positivo. Muito positivo também, muito por causa do goleiro, né? Do Pedrão. Principalmente Pedrão naquela finalização, a finalização do Pedro Felipe, frente a frente com o Pedro Rocha, ele teve ali a qualidade, né? De não dar o bote, ficar esperando. O Pedro Felipe ficou sem ter alternativa, né? Teve que finalizar e o Pedro Rocha fez uma boa defesa. E tirando esse lance, aquela finalização do Felipe Rodrigues, a Ponte sofreu pouco, né? Teve ali alguma bola aérea, o Carlão incomodando até pela qualidade que tem, falando bastante, conversando com o juiz, mas a Ponte sofreu pouco. Eu esperava muito mais, eu esperava um sofrimento maior, mas a Ponte, dentro da proposta dela, de pouca criatividade, de um jogo reativo, apostando as fichas nos contragolpes, deu certo. Ela teve 2 possibilidades, nas 2, na verdade, ela fez o gol, né? Uma impedimento, né, numa jogada pelo lado esquerdo, e a outra ela conseguiu fazer o gol, mas aí num contragolpe muito bem encaixado, arrastado, puxado pelo Luiz Felipe. Tá certo, então, passando aqui no nosso chat do YouTube, mande sua mensagem aqui pra gente também, participe com a gente da nossa transmissão, abraçando o João Daniel. Vai, Ponte, tem que jogar como era na era dos mestres Oscar, Dicá e Juninho. O Túlio Cardoso tá aqui com a gente também, o João Ângelo também tá com a gente aqui no nosso WhatsApp, no chat do YouTube, na verdade, assim como Emerson Santana, sempre participando. Um abraço pro Emerson Santana. A gente tem uma mensagem também pelo WhatsApp, o Antônio Wilson Lopes tá mandando um abraço. Ô galera, o Dudu tá imitando o Neymar já, acho que foi na hora que ele caiu ali, né? Acabou rolando também, o pessoal pega no pé do Neymar, viu, Julio? O pessoal tá em cima do Neymar aí.
Acho que é um pouco de inveja também por não estar no time dele, viu? O Neymar é muito bom jogador e vai trazer alegrias aí, é a expectativa da torcida brasileira. Um abraço também pro Manuel Duarte, na Vila Brasilândia, em São Paulo, curtindo a CBN, torcedor da Macaca. Um abraço pro Ney, do Jardim Nova Europa. As tantas improvisações vêm de encontro com o provérbio popular cobertor curto, diz ele aqui, em relação à escalação da Macaca, mas pelo menos por enquanto está mostrando serviço essa equipe. Um abraço também pro Cristiano Salvione mandando mensagem, e se tiver condições, Marcelão, mandei um áudio para você aí, vamos pôr também, tem um ouvinte participando com áudio, manda sua mensagem pra gente pelo 1999070. Mauro Ponte, Campo Grande, o Rei Futebol Salão. Forte abraço, CBN. Vamos que vamos, Campina região. Forte abraço, familiar. Vamos para o time, Macacá. É isso aí, a galera tá animada com a Macaca com essa vitória. Os times já estão em campo novamente, Júlio, então te aciono novamente para a segunda etapa deste Noroeste Ponte Preta. Ponte vai vencendo o Noroeste 1-0, gol de Bruno Lopes. Júlio Nascimento vai trazer as emoções da etapa final, os 45 minutos finais de Noroeste e Ponte Preta. Com você, Lupi. Lupi não, Júlio. Júlio Nascimento. Fábio Scheib comandou. Opa. Fábio Scheib. Tá aí? Servindo aí? Vai. O Júlio tá tendo problema técnico aqui no nosso microfone. O Júlio já vai pegar para começar a narração novamente, já vai ficar tudo ok. Marcelão dando um retorno aqui. Enquanto isso, eu aproveito para falar que no jogo entre São Paulo e Noroeste, São Paulo e Mirassol, estamos no intervalo de jogo no Morumbi. O São Paulo vai vencendo o Mirassol por 2-1, 2 gols de Caleri também, viu, Júlio? Jejum, né? O Caleri tava vivendo um jejum de gols. Tudo certo por aí, Júlio? Há muito tempo não fazia gols. Não está correto ainda. Carlão, a Ponte já vem pré-campo, mas parece que não tem mudanças, né, Carlão? Eu já observei ali uma movimentação agora sim. do Noroeste. Olha o Júlio Nascimento aí. Muito bem, grande Fábio Scheib comandou o intervalo com o central da bola. Apita o árbitro, toca na bola, o time do Noroeste começa o segundo tempo. Noroeste, Ponte Preta. Pode ligar que aqui tem jogo, tem muito futebol pra você. São as emoções do segundo tempo aqui na CBN Campinas. Por enquanto a Macaca vai vencendo, o gol marcado pelo Bruno Lopes. Resultado importante pra Ponte, que vai chegando uma pontuação que vai livrando a Macaca de qualquer chance de rebaixamento. Vai jogar mais leve a sequência do campeonato se mantiver esse resultado, principalmente o derby no próximo domingo. O derby vem aí no Domingão 209. É mais uma edição do Clássico Campineiro e, claro, você vai ter a cobertura completa aqui no Futebol CBN. Já vejo algumas caras novas, o Lupe vai confirmar já as alterações do time do Norusca. A bola volta para o time do Noroeste, pelo campo de defesa, acionando jogada Carlinhos. Ele faz a movimentação, tocando a bola para a ponta esquerda, agora já faz ali o passe, o time do Noroeste trocando passe agora com o Thiago Lopes. O Thiago Lopes devolvendo a bola pelo sistema defensivo. A bola chega no lado direito para Felipe Rodrigues. Felipe Rodrigues dominou, trabalhou, soltou essa bola ali para Jonatas Paulista. Jonatas Paulista dominou, devolveu a bola pelo campo defensivo. Volta a bola com o Maicon. O Maicon faz inversão. A bola chega na ponta esquerda. Vem pro campo de ataque. Pintou o cruzamento para Cailão. Cailão tentou fazer o giro. Foi desarmado. Afasta a defesa Ponte Pretana. Tira dali. Mexe. Alterações na equipe do Noroeste, Lupe. Vamos lá, foram duas. Saiu o Denner com 88. Entrou 50 o DG. DG 50 tá no jogo no lugar do 88 do Denner. Quem também tá em campo é o camisa número 5, o Jonatas Paulista. O Jonatas Paulista, ele tá em campo no lugar do Renan Araújo, que entrou e já saiu. Renan Araújo foi embora com a 22, Jonatas Paulista com a 5 tá no jogo. A alteração da alteração, né? Ele entrou com 2 minutos na vaga do machucado Luizão e agora já acionado também no segundo tempo. São as mudanças do professor Alan Al, que vai mais ofensivo, né, Cailão? Tá com cara de ter mudado o esquema, né? Saiu o Renan pendurado, olha o Norusca. Cailão dominou pela ponta esquerda, invadiu grande área, deu atrás, afasta a defesa da ponte, tira, a bola volta pro time do Noroeste, vai bater de longe, ameaçou, faz o passe curto, trabalhou Dudu, tem Jonatas Paulista aberto pela ponta direita, para ele o toque, ele já faz a abertura para Felipe Rodrigues contra a marcação do primeiro jogador da ponte, pintou cruzamento na grande área, Sérgio Rafael vem na cobertura, o Nilson Júnior corta na sequência, a bola fica com o Luiz Felipe para tirar a bola dali. Pois não, Cailão?
Ele abriu mão, né, do esquema com 3 zagueiros. O Renan entrou e afoito já tomou o cartão amarelo, ficou pendurado e em desvantagem no placar. Ele abriu o time e vai partir para cima da macaca. Ah, não. Vai, Lupe, é com você. A vida do treinador, ela não é fácil. A vida do treinador, ela é difícil. Vamos explicar o porquê. O Luizão, zagueiro, entrou no jogo, machucou com menos de 2 minutos. Entrou o Renan Araújo, 22, que com poucos minutos em campo recebeu o cartão amarelo. Ficou no vestiário. Veio o Jonathan Paulista, camisa 5, que já recebe o cartão amarelo pela falta em cima de Dudu. Que fase do Norusca, hein? Impressionante, né? O jogador de futebol, ele é muito inteligente, pra não falar outra coisa. 3 minutos e 30, é o segundo tempo. A bola volta pro time da Ponte pelo campo de ataque, domina Bruno Lopes, escapa bem na marcação, Bruno Lopes, levantou a cabeça, ele procura apoio ali pela direita, vai encostando, chegando ali o Pacheco, Bruno Lopes ainda conduz. Chega a defesa do Norusca, coloca a bola pra fora, a lateral está marcado, é a favor do time da Ponte para fazer a cobrança pelo campo de defesa. Detalhe. 4 minutos, é o segundo tempo pra você aqui no Futebol CBN, 1-0 pra Ponte, gol marcado pelo Bruno Lopes, pois não, Lupe? Conheço um pouquinho o Alan Al, pelo trabalho que fez no Guarani, também no Vila Nova. A cara dele é de pouquíssimos amigos depois do cartão amarelo do Jonathan Paulista, camisa 5. E a bola volta pra Ponte, Sérgio Rafael domina, toca a bola pela ponta direita agora com Dudu. Dudu faz o passe para Bruno Lopes, foi pro solo, pediu falta, arbitragem, manda seguir. Ela volta reboteada para Lucas Cândido, recuando, entregando a Sérgio Rafael, já dominou, tocou pela ponta esquerda. Ele vem pro passe agora com João Gabriel para Dudu. Dudu puxou pra ponta direita, tentou ali, enfiada de bola, ele buscava ali o Everton Brito, foi desarmado o jogador da equipe da Ponte, ela fica de graça pro Felipe Alves sair jogando com os seus zagueiros com toda a tranquilidade do mundo. Felipe Alves vai trocando passes pro time do Norusca, ele já faz o passe pela ponta direita, Felipe Rodrigues, Eric domina, carrega, trabalhou agora com o Felipe na ponta direita, tentou ele fazer o corte contra a marcação do primeiro, a bola desviou no João Gabriel, vai se perdendo em linha de fundo, a arbitragem tá apontando o escanteio. Bandeira apontou lá pro centro, mas o árbitro deu escanteio, hein, Lupi? Deu escanteio pro Noroeste. Acho que bugou a cabeça do Bandeira. Deu ali sabe aqueles 2 segundos que o cara não sabe nem onde tá? Escanteio pra equipe do Norusca. Pelo lado direito, o Sérgio Rafael bate palma, chama a atenção da zagueirada da Macaca. Vem bola aérea na defesa da Ponte. Thiago Lopes autorizado, vem pra cobrança do lateral pela ponta direita, levantou na segunda trave pra Cailão, sobe de cabeça a defesa da Ponte e tira. A bola se perde em lateral, arremesso está marcado. É pro Norusca fazer a cobrança pelo campo de ataque, domina pela ponta esquerda, tem pressa, Maicon Jesus, ele já faz o passe para Dudu, movimentou contra a marcação do primeiro, recuou, devolveu lá atrás, tentou o Carlinhos, a enfiada de bola, ela foi passando por todo mundo na grande área, sem perigo nenhum, vai direto para a linha de fundo, apenas o tiro de meta marcado para a Ponte fazer a cobrança. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 6 minutos do segundo tempo em Bauru, eu confirmo pra você. Noroeste 0. Gol de Bruno Lopes, Macaca 1. Central da bola. Do Scheibe. Tá confirmado, Neymar estreia no banco de reservas na partida contra o Botafogo, saiu a escalação do Peixe, Neymar camisa 10 no banco de reservas. O Santos terá Soteldo, Tiquinho Soares e Guilherme no comando de ataque para enfrentar o Botafogo às 9h35, narração de Oscar Ulisses aqui na CBN. Futebol Globo CBN. E agora a reclamação ali da Ponte, Everton Brito ficou pedindo pênalti, a arbitragem mandou seguir na sequência. O Nilson Júnior acabou ali destruindo o contra-ataque do time do Noroeste. Vamos ver se o árbitro vai dar entender como uma falta ali para cartão amarelo. E o lance anterior, Carlão, enxergou algum possível pênalti, Everton? Cara, eu acho que o Everton tinha condições de seguir na jogada. O jogador do Noroeste até pega nele, mas não marcaria, não. 7 minutos é o segundo tempo. Lance revisão. Vamos ver. O lance revisão, possível pênalti pra Ponte em cima do Everton Brito. Só vou confirmar se ele deu cartão ou não pro Nilson Júnior, que parou o contra-ataque do Noroeste na jogada. Mas o jogo tá parado, o lance tá em revisão. Maravilha, estamos aqui no aguardo agora da arbitragem. O Everton Brito garante que foi tocado. Os jogadores do Noroeste garantem que não tocaram. Era um lance que, pelo menos no primeiro momento, daria pro Everton continuar na jogada, né? Vamos ver se ele... Pelo ângulo inicial eu não achei pênalti, tá, Carlão? Mas aí de repente tiver um ângulo invertido, né?
mostrando ali na visão do goleiro, por exemplo, ou da linha de fundo ali, daria pra ter uma noção melhor se bateu ou não. Diadema foi a mesma coisa, né? No primeiro momento eu também achei que não tinha sido pênalti no Vitor Andrade, depois teve uma câmera ali que pegou um pezinho do Fábio Sanches. Vamos ver agora. E pelo jeito é um lance que gera dúvida, né? Porque pela demora, né, do árbitro, já são 1 minuto e 30 de análise do VAR. Nós tivemos apenas uma vez a repetição e ele vai lá pra cabine, hein? Seria muito legal se mostrasse o lance novamente, né? 8 minutos do segundo tempo. Júlio. Nós vimos só uma vez o lance e num ângulo que não foi favorável, pra gente ter uma noção aqui. Naquele ângulo que foi mostrado, eu não tive a impressão do pênalti, mas de repente, como se tiver um ângulo atrás ali, né? De uma visão diferente, dá pra gente ter uma noção melhor. Pois não, Lupe? É o Wilbert Estevam da Silva. É o VAR da partida, o VAR ainda não mostrou, tá travado, agora sim. Agora parece que destravaram o PC. Ah lá, tá falando. E ele tá apontando ali, ó. Eu acho que ele vai marcar. Eu acho que não tem um pezinho do eu acho que é outro pé, tá, cara? O pé esquerdo do Everton Brito. Eu olhei pro outro pé, né? Pro pé direito. Repito, o ângulo não é o melhor. E inclusive, ao que parece, o VAR só tem um ângulo também. Lá. O VAR só tem um ângulo, ó. Não muda o ângulo. Ele vai pra decisão, pênalti ou não pra Ponte Preta? Pênalti! O pênalti está marcado pra Macaca. Everton Brito foi derrubado, o árbitro confiou na palavra do Everton Brito, que ele teria sido tocado. O pênalti está marcado a favor da Ponte, Antônio Lupe. É a jogada que aconteceu do lado esquerdo. O Everton Brito, ele fez a finta, passou pela marcação e foi tocado. A bola, ela estava fora da área, só que a falta acontece dentro da grande área. Com o auxílio do VAR, Hilbert Estevam da Silva, Douglas Marques das Flores, o árbitro do jogo, assinala pênalti para Macaca. Agora fiquei ali na dúvida quem vai para a cobrança, se vai o Everton Brito ou o Bruno Lopes, o atacante que já marcou um gol no jogo. Muito bem, pênalti marcado então para o time da Ponte fazer a cobrança. Oportunidade de ouro da Macaca agora sair com 2-0 para cima do Norusca com o time reserva. Vai surpreendendo por enquanto a Ponte, hein? Vai conseguindo um bom resultado na Macaca e agora a oportunidade é na bola parada. O Bruno Lopes com muita confiança é quem pede a bola. E pelo visto não vai ter aquele negócio de troca, não. Vai chegar outro e vai bater. Vai no 77 o Bruno Lopes. Eu não gosto de ficar trocando as coisas. 10 minutos do segundo tempo. A Ponte tem pênalti. Vem na oportunidade agora com o Bruno Lopes. Autorizado, vem fazendo um grande jogo, camisa 7-7 da Ponte. Bruno Lopes. Autorizado, Felipe Alves, experiente goleiro na meta do Norusca. Não é um goleiro conhecido pela estatura e sim pela habilidade com os pés, mas é experiente. Bruno Lopes, autorizado, correu pra bola, bateu na casinha! Gol da Ponte! Bruno Lopes para fazer o segundo gol dele, o segundo gol da Ponte aos 10 minutos do segundo tempo, cobrando pênalti com muita segurança. Não quis inventar moda não, vou fazer o simples, fazer a lição e jogou no meio. O goleiro Felipe Alves se deslocou para o lado direito, não alcançou a bola com os pés. Bruno Lopes amplia para Macaca, a noite é dele agora na CBN, eu confirmo. Noroeste 0 Ponte Preta 2-2 de Bruno Lopes, Antônio Lupe. O chamado pênalti de segurança bateu no meio do gol. O Felipe Alves pulou pro lado direito, mas quando viu a bola já estava no fundo da rede. Bruno Lopes, o cara do jogo, ele marca o segundo gol dele na temporada, o segundo gol de Bruno Lopes na partida. Tá no placar do estádio Alfredo de Castilho, na cidade de Bauru. Noroeste 0, Ponte Preta 2. Ponte Preta vai somando 3 pontos importantíssimos com o time reserva que vai dando conta do recado. Vai vencendo fora de casa a sua segunda partida consecutiva. Olha a Macaca ganhando confiança pro clássico de domingo contra o Guarani. Bruno Lopes, a noite é dele, Cairão de Freitas. Teve a personalidade, pegou a bola, enfrentou um goleiro de qualidade e bateu bem, não quis inventar, estabelece uma vantagem importante para a Ponte. Olha, Julião, a Ponte faz 125 anos, né, nesse ano. Acho que eu nunca vi em toda a minha trajetória 2 pênaltis marcados em jogos, né, consecutivos. Rapaz do céu, olha, tá indo bem a Macaca. Mas tá tudo dando certo, pelo menos até aqui, né, a proposta do Alberto Valentim vai surtindo efeito.
É a Macaca que vai vencendo e vencendo bem, jogando em Bauru. A bola volta pela ponta direita, volta para Felipe Rodrigues, tenta o levantamento lá pelo campo de ataque, afasta a marcação da ponte. O João Gabriel coloca a bola para a lateral. Arremesso está marcado, é para o time do Norusca. Sai jogando pela ponta direita, vem na movimentação Felipe Rodrigues. Entrega a bola, vai girando pro outro lado, ela vai chegando do lado esquerdo agora para o time do Noroeste. Vem a bola por dentro para Dudu, tentou a cavada na grande área, buscava Felipe, a bola passa por ele, não passa pelo João Gabriel. Afasta com o pé direito, tira dali. A bola volta reboteada, Thiago Lopes perde no comando, volta para Bruno Lopes. É o Everton Brito, na verdade, é quem domina. Solta a bola para Lucas Cândido, para Dudu, colocou na fogueira para Everton Brito, que não consegue domínio. Ela volta de graça para o time do Noroeste, voltou lado direito do campo para Felipe para Thiago Lopes, linha de fundo, pintou cruzamento. Nilson Júnior desarma. A dúvida da ponte agora é se a bola tinha saído ou não, mas o Nilson Júnior não quis correr riscos, colocou a bola pra fora e ganhou o escanteio Norusca. Escanteio, e o Noroeste agora vai pressionar a Macaca, porque perde por 2-0 e vai se atirar no ataque. Tem escanteio, é mais um pelo lado direito. Vem bola na área da Macaca. São 13 minutos jogados no segundo tempo em Bauru. 2-0 pra ponte, 2 gols do Bruno Lopes. Autorizado, vem pro levantamento na grande área, bola solta pela ponta direita, pintou cruzamento, Pedro Rocha dá um soco, tira dali. A bola volta pra Thiago Lopes, não consegue domínio, afasta o perigo agora na sequência ali. O jogador Bruno Lopes ajudando o sistema defensivo, tá reclamando do refletor, porque o refletor tava na direção dele e aí ele acabou não enxergando, por isso que ele deu chutão. E não é a bola volta para Jonatas Paulista. Jonatas Paulista, que não é o carioca, toca a bola para Dudu, tocou para a ponta esquerda agora para Carlinhos faz a movimentação. A bola chega no ar com Jesus. Afasta a defesa da ponte, ela volta para Jonatas Paulista. Dominou, entregou para Carlinhos faz a abertura pela ponta esquerda, pintou cruzamento na grande área, afasta mal a defesa da ponte, a bola vai sobrando na casinha. Do Noroeste! Pedro Felipe aproveitando a bobeada da defesa ponte pretana. 3 zagueiros na área, a bola ficou de graça para o Pedro Felipe mergulhar no carrinho, completando a jogada que veio pelo lado esquerdo. Falhou na comunicação, a defesa da Macaca, a bola ficou viva, João Gabriel não conseguiu tirar. O Pedro Felipe de carrinho coloca a bola pro fundo do gol do Pedro Rocha. Pra diminuir o placar agora em Bauru. Noroeste. 1. Ponte Preta. 2 para Macaca, Antônio Lupe. Falta de comunicação gigante entre o Nilson Júnior e o João Gabriel. Nenhum dos dois conseguiu tirar o perigo de dentro da pequena área. Melhor pro Pedro Felipe, que chegou ali escondidinho por trás da zaga da ponte e só tocou no contrapé do goleiro Pedro Rocha. O Noroeste entra no jogo, diminui o placar. Pedro Felipe, camisa 7, marca o primeiro gol dele na temporada, o primeiro do Norusca no jogo. Tá no placar do Alfredo de Castilho. Ponte Preta 2, Noroeste 1. O Lupe citou bastante sobre a questão da defesa, né? Da defesa ser a defesa da Série B, em boa parte. E foi uma atrapalhada de remanescentes ali, né? O Nilson Júnior, João Gabriel, 2-1 jogo, Carlão. E eles vinham fazendo um jogo seguro, a Ponte estava fazendo um jogo seguro e com uma vantagem considerável de 2 gols, né? Agora virou jogo de novo. Agora o Noroeste vem para cima, entusiasmado por ter diminuído o placar, vai pegar um sistema defensivo inseguro, né? Com falta de confiança depois dessa falha. Vamos ver como que a Ponte vai se restabelecer do golpe, de um jogo que se encaminhava de uma maneira tranquila para Macaca, conduzindo, levar a partida, conseguindo, né? Administrar o resultado, e agora vai ser pressão. Amarelo. Vai. Bruno Lopes, autor dos 2 gols da Ponte, recebe cartão amarelo. A bola volta para o time do Norusca pela ponta esquerda do campo de defesa, volta a bola com o Dudu gira, ela chega para Felipe Rodrigues. O Noroeste gostou do jogo, hein? Agora o Noroeste vem pra cima pra buscar empate. A bola pela ponta direita, tentou a tabela, desarma João Gabriel, mas a bola volta para Pedro Felipe. Ele recua, entrega a bola na metade do campo, trocando passes. Agora o time do Norusca buscando espaço pelo campo ofensivo. E agora o Bruno Lopes, que acabou de tomar o cartão amarelo, ele deu uma entrada muito forte no jogador do Norusca. Os jogadores estão pedindo a expulsão do camisa 77, hein, Lupe? E ele acabou de receber o cartão amarelo. E quando ele faz a falta, ele já olha pro lado e tipo fala, acho que deu ruim, mas não recebe o segundo amarelo. Pra sorte do Bruno Lopes. O que passa na cabeça? O cara acabou de tomar o cartão, não é que foi há 30 minutos, foi agora. Júlio, o árbitro poderia ter aplicado o cartão, sim. Ele foi complacente, ele perdoou o Bruno.
Agora, você acabou de comentar aí no decorrer da partida, né? Falando do lance do Renan que tomou o cartão, do Paulista lá do Noroeste. Pô, o cara toma o cartão no lance seguinte, já dar uma machadada no cara. Parece que é de propósito. É brincadeira. Como é que chama aquele atacante da Ponte que fez isso ano passado? O Iago Dias, né? É. Pô, não é possível que eu não pensa, cara. Eu fico irritado com isso, viu? Tá louco. 2-1. A Ponte tá vencendo o Norusca. Tem falta agora. O Noroeste tá gostando do jogo. Já o Carlão vai falar. Ela é falta marcada para o time do Noroeste fazer a cobrança. Vem com o Dudu pela ponta direita. Vai pintar a bola na grande área. Apenas um homem formando a barreira da Ponte. É o Bruno Lopes. Autorizado. Dudu. Levantamento vem na primeira trave. Desvio de cabeça. A bola passa por sobre o gol do Pedro Rocha. Vai embora. A arbitragem tá marcando o tiro de meta, Lupe. Fiquei com a sensação que foi o 37. O Thiago Lopes foi quem cabeceou por último. Cruzamento que veio da direita, depois da cobrança da falta. Ele subiu mais que a defesa da Ponte. A bola subiu e caiu de repente. O Pedro Rocha até ameaçou tocar na bola, só que ela saiu pela linha de fundo. Bateu na rede do lado de fora. Tiro de meta pro goleiro da Macaca. Futebol Globo CBN Campinas. Pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. Mexe. Alteração na Ponte. Depois de não receber um cartão amarelo, segundo no caso, e por pouco não ser expulso, Bruno Lopes, autor dos 2 gols, vai embora. Camisa 77 sai do jogo, entra o Danley, camisa número 90, é a primeira troca do técnico Alberto Valentim. E aí, Carlão de Freitas, mexe a Ponte, Danley tá em campo. Sai o Bruno, o melhor da Ponte, né? Decisivo, mas cabecinha fraca, né? Quase que coloca tudo a perder. E o Alberto, até por precaução, coloca o Danley. Ganha em força física, né? Na bola aérea, perde na habilidade, perde a confiança, né? Porque o Bruno vinha de 2 gols e vai tentar segurar o zagueiro. Agora, que eu falava, né? Em tom de brincadeira, mas a mais pura verdade, virou jogo, né? Noroeste agora impõe um ritmo, a Ponte vai tentar, através do contragolpe, sair desta armadilha, mas o primeiro gol do Noroeste coloca fogo no jogo. E vem Noroeste pro campo de ataque, Thiago Lopes sentou, levantamento, Lucas Cândido desarma, ele faz o passe para a ponta esquerda, perigosamente toca a bola com Everton Brito para Lucas Cândido, já coloca no campo de ataque, a bola chega no Danley, tentou a inversão na ponta direita, vai tentar chegar o time da Ponte, coloca a velocidade, Dudu saiu para a corrida contra a marcação do Carlinhos, recuperou a bola, a arbitragem marca a falta. O jogo tá parado, falta está marcada. É pro time do Noroeste fazer a cobrança pelo campo de defesa. Mexe. Vai, Lupe. Uma outra mudança, junto com a entrada do Darley, entrou o Maguinho também, lateral direito. Saiu o Dudu com a 8. Dudu com a 8 foi embora. Maguinho com a 2 está no jogo na Ponte. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. São 20 minutos no segundo tempo em Bauru, segue. Noroeste. Ponte Preta. 2. Central da bola. Fábio Scheibe. No Morumbi, o São Paulo segue vencendo o Mirassol por 2-1, 15 minutos da segunda etapa, 2 gols de Caleri. Às 9h35 tem Santos e Botafogo, narração de Oscar Ulisses. Neymar vai estrear, mas começa no banco de reservas com a camisa 10 do Peixe. Futebol Globo CBN. 20 minutos, agora 21 do segundo tempo, vem do Noroeste para ataque, bola solta, Pedro Felipe para Felipe Rodrigues, invadiu grande área, vai tentar bater, pegou Pedro Rocha! Espalma o goleirão da Ponte. Pedro Rocha salvo, que seria o gol do empate. A bola volta para o Noroeste pela ponta esquerda, indo no Norusca, tentou a batida, a bola desviada, vai embora para escanteio. Pedro Rocha salva a Ponte, defesaça, Lupe. E mais uma vez a Ponte com muitas dificuldades para tirar o perigo de dentro da área. O camisa número 25, Lucas Cândido, se atrapalhou todo. A bola sobrou limpa pro 37 do Norusca. O Thiago Lopes, que fuzilou no centro do gol. Com a visão encoberta, Pedro Rocha fez a defesa. A torcida vem junto, o Noroeste quer o empate em Bauru. O Lucas Cândido. Já eu falo. Escanteio marcado por Noroeste, bola levantada na grande área. Pedro Rocha sai do gol para fazer a defesa. O Lucas Cândido teve um início de carreira muito legal no Galo, né? Só que aí sofreu demais com as lesões, inclusive já tinha jogado na Ponte anteriormente. Um jogador muito castigado pelas lesões, aí foi para um futebol onde você não tem um ritmo muito forte. Tá voltando para o Brasil, sofreu novamente com lesões. Vamos ver se consegue uma sequência aí com a camisa da Ponte, o Lucas Cândido. E a participação do nosso ouvinte pelo nosso WhatsApp, 19 998869070. Pode mandar sua mensagem que Fábio Scheibe
vai registrar, Fabião? A galera tá animada com a vitória da Macaco. Murilo Martins tá mandando mensagem aqui pra gente, é do Florense 1. Tá perguntando se é essa a equipe que vai pro derby, já que marcou 2 gols. Um abraço também para o Batata lá em Rio Preto, tá mandando um abraço pra você, pro Lupe, pra todo mundo. O Reinaldo também tá aqui com a gente, da Vila União, tá feliz com a vitória da Macaca, 2-1 por enquanto. E o Fred também tá mandando mensagem pra gente. Boas suas participações, os nossos ouvintes pelo nosso WhatsApp. 22 do segundo tempo, e aí, Carlão? Maguinho também em campo pro time da Ponte, Carlão? Coloca o Maguinho, né? O Dudu fez uma grande partida, hein? Dudu, a melhor partida dele com a camisa da Ponte, coordenou as ações defensivas, ofensivamente também ajudou, deve ter saído por cansaço, e entra o Maguinho para atuar na segunda linha, coloca um pouco mais de velocidade, né? O Maguinho tem boa saída. Sai jogando pela ponta direita, Felipe Rodrigues, é ele quem domina, vem para um 2, Felipe Rodrigues trabalhou com Pedro Felipe para Felipe Rodrigues pelo meio com Thiago Lopes, a devolução com Felipe Rodrigues para Carlão, dominou, tentou o giro por dentro, a bola vai chegar no Felipe Rodrigues, afasta a marcação, tira a defesa da Ponte, a bola volta para Dudu, na metade do campo, tentou o passe para Carlão, a bola volta dominada na metade agora para Luiz Felipe, foi corajoso o Luiz Felipe, o Dudu não concorda com a marcação, tá bravo com o árbitro, mas a falta está marcada, Lupe. Em cima do Luiz Felipe, a falta do Dudu Miraíma, camisa número 26. O árbitro demorou um pouquinho para marcar a falta e até agora o Dudu não acredita na marcação, não concorda também com a marcação. É falta para Ponte Preta no sistema defensivo. Macaca tá na frente, 2-1. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar, quem tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Mexe. Alteração no Noroeste. Sai Pedro Felipe com a 7, entra o 51, Adriano. Adriano, você tá me ouvindo? Entra com a 51. 7, Pedro Felipe tá fora. Domina o time do Norusca pela metade do campo, já trabalha agora do outro lado, a bola chega no Maicon dominou, girou por dentro, ele faz a abertura de bola, vem na movimentação, bola solta com Dudu, tentou passe pra Jonatas, perdeu, contra-ataque da Ponte, vem com o Everton Brito, acelera contra a marcação no primeiro, Everton Brito tentou um passe em profundidade, foi desarmado, a bola volta, é pro Noroeste, sai jogando pelo campo defensivo com Jonatas Paulista, ele recua, entregando a Carlinhos pela ponte esquerda, vem na condução, na tabela com o Maicon, vem trazendo a zagueirada do time do Noroeste pro campo de ataque, a bola chega na metade do campo, agora na roda gigante, vem com o Thiago Lopes, e Thiago Lopes dominou, devolveu a bola pro seu volante, mas aí jogando agora, trocando passes, o Dudu, buscando espaços pro time do Noroeste. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 25 minutos é o segundo tempo em Bauru. Noroeste 1, Ponte Preta 2. Central da Bola. Fábio Scheib. Pelo Campeonato Estadual do Rio, terminado, hein? O Flamengo fez 5-0 pra cima da Portuguesa Carioca. No Campeonato Gaúcho, o Internacional vai batendo o Brasil de Pelotas por 1-0. E no Campeonato Goiano teve vira-vira, viu, Lupi? Goiânia 3, Vila Nova 1. Júlio Nascimento. E agora tem escanteio, o time do Norusca, Antônio Lupe. Mais um escanteio pela direita. O jogador da Ponte travou o cruzamento do atleta do Noroeste. Conseguiu um escanteio. O pessoal do banco comemorou, é pela direita. Vem bola na grande área, bola desviada na primeira trave, afasta a defesa do time do Noroeste, tira dali. E na sequência ali tentou ficar com um rebote. O time do Norusca com o DG. Chegou também a defesa da Ponte, que vai mexer daqui a pouco em bloco também. Tá todo mundo mexendo. Daqui a pouco vem Vitor Andrade e também, pelo que eu vi ali, Gustavo Teles, hein? Menino da base. Everton Brito tá caído. Daqui a pouco 2 mexidas na Ponte Preta, mexidas feitas pelo técnico Alberto Valentim. O árbitro ainda não autorizou, mandou o Everton Brito levantar e ele tá dando pinta que é ele quem vai sair. Pois é, né? Daqui a pouco então vai mexer o professor Alberto Valentim, mas antes o Norusca vem pro ataque. Dudu Miraíma, ele domina, já trabalha pela ponta esquerda, agora no comando ofensivo, vem a bola com o Maicon Jesus, ameaçou bater, prefere o passe curto, voltou pela ponta esquerda, vai tentar executar na grande área, afasta mal a defesa da Ponte com Concha, a bola volta pro Noroeste pela ponta esquerda, Maicon Jesus deixa a bola pingar no chão para ter o maior controle, mas na sequência ela sai em lateral. Arremesso manual está marcado, ele fica pedindo a falta, de arbitragem entendeu que não, lateral está marcado na cobertura ali também com o Maguinho, posse de bola
bola vai voltar para o time da Ponte. Pelo campo de defesa, 2-1, a Macaca vai vencendo. E hoje, depois de Ponte Noroeste, você vai curtir com Oscar Ulisses, direto da Vila Belmiro. A volta de Neymar Júnior ao futebol brasileiro. O Fábio Chaib já informou, começa no banco. Tem Santos e Botafogo para você. Aqui são as emoções do Campeonato Paulista. O primeiro jogo de Neymar com a camisa santista em 2025. E agora o Pedro Rocha foi lá conversar alguma coisa com o árbitro. Enquanto isso, teremos as alterações sendo processadas, Lupe. Vamos lá, saindo camisa número 25, o Lucas Cândido. Lucas Cândido vai embora e Gustavo Teles, menino da base, vem pro jogo. Gustavo Teles, daqui a pouco eu passo a ficha técnica dele aqui com mais tempo. Vem pro jogo o atleta que disputou a Copa São Paulo, Lucas Teles. Gustavo Teles, perdão, com a 19, e entra também o Victor Andrade com a 31 no lugar do Everton Brito, 29. São as alterações do professor Alberto Valentim. Boa sorte pro garoto, né, Carlão Diferentes, estreando como profissional. É, um jogador da base da Ponte, entra no lugar do Lucas. Lucas teve uma atuação bem discreta, né, cometendo até alguns erros defensivos, quase que comprometeu lá em alguma situação. E entra o Gustavo, e o Victor Andrade é o cara do contragolpe. Everton Brito fez uma boa partida, né, cavou o pênalti, foi o cara do desafogo, e o Victor Andrade permaneceu no ritmo, né? Entrou bem contra o Corinthians, entrou bem contra o Água Santa. E agora a falta está marcada para o time do Noroeste fazer a cobrança, uma falta perigosa. 2 homens formando a barreira. Ali é o Victor Andrade com o Maguinho. Victor Andrade não está concordando ali com a distância que o árbitro tomou. O especialista em distâncias, o Victor Andrade. Autorizado, vem para o levantamento da grande área. Chance para o Noroeste, Maicon Jesus e Dudu, deixou, Dudu vem para fazer a cobrança, a bola desviada na primeira trave, afasta mal, a bola voltou, ainda para Miraíma, colocou na grande área, tentou de bicicleta, Pedro Rocha faz a defesa. Olha o Felipe Rodrigues aí, tentando de bike, Antônio Lupe. Ah, e depois ficou caído, né? O lance foi tão bonito que ele sentiu cãibras. O Felipe Rodrigues tentou um voleio, uma bicicleta, não atingiu a bola e ela ficou fácil nos braços do Pedro Rocha. Aproveito para falar sobre o Gustavo Teles. 19 anos, ele chegou ao Majestoso no início de 2024, teve uma passagem pelo Bahia, pelo Rondoniense e pelo Atlético de Goiás, o Dragão, lá do bairro de Campinas. Atlético Goianiense, não Atlético de Goiás. É, também acho. Então tá bom, então. Ele atuou em 4 partidas na Copinha e colaborou com 2 assistências. 19 anos, Gustavo Teles estreia como profissional na Ponte Preta. Mais uma arvada é o outro da base aí, o de 17 anos. Caio, né? Ah, olho nesse cara aí. Caio Vitoriano. Eu fiquei sabendo, através de terceiros, sim, que ele não jogou a Copa São Paulo porque ele poderia se destacar tanto e ser negociado. Ih, rapaz, não vai dar pro 12 não vai dar pro Felipe Rodrigues, ele vai deixar o campo. Eu já vejo o Blade conversando com o Alan é isso. Vai ter que voltar pra Diadema. 12, Felipe Rodrigues tá fora. 21, o Blade, que era titular com o Paulo Comelli, tá no jogo. É a última mexida do técnico Alan Al. O Blade é um jogador de apostas, né? São 30 minutos do segundo tempo. 2-1 pro time da Ponte, agora vai ser reiniciado o jogo. Felipe Rodrigues, depois da tentativa de bike, se machucou. Por isso que isso aí é coisa pra Cristiano Ronaldo, pra Neymar. É pra quem sabe, não adianta tentar fazer. A bola volta pro time da Ponte, lá pro campo de ataque, chega pra Gustavo Teles. Ele chama a responsabilidade da armação, trabalhou pela ponta direita pra Pacheco, pintou o cruzamento da grande área, a bola passou pelos jogadores da Ponte. Falharam na comunicação ali, o João Gabriel com o Derlei, a bola vai para a linha de fundo, apenas o tiro de meta, Lupe. O João Gabriel reclamou com o Derlei porque ele não tinha falado que estava na jogada. E o Derlei reclamou com o João Gabriel porque ele também não comunicou que estava próximo do lance. Melhor pro Noroeste, posse de bola pro goleiro Felipe Alves, que já colocou a bola em jogo. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. São 31 minutos do segundo tempo em Bauru, segue. Noroeste. 1. Ponte Preta. 2 para Macaca. Central da bola. Paulistão na Série A2 acabou há pouco. Capivariano perdeu em casa para o Grêmio Prudente por 1-0. Ferroviária e Primavera empataram 0-0. Ituano fez 3-0 no Olinense. Intervalo de jogo 15, Piracicaba 0, Juventus também 0. Pode ligar, quem tem muito jogo, tem muita emoção pra você. A bola volta pela ponta direita. Pintou, levantamento no campo de ataque, afasta a marcação, tira.
Tentativa da Ponte mais uma vez, afasta a marcação, tira dali. Hoje é o Ney Day, né? O dia do Neymar, aniversário do Neymar, estreia dele. E alguns jogadores do elenco da Ponte têm uma ligação muito próxima com o Neymar, né, Lupe? O Serginho é amigo pessoal. Sim. O Victor Andrade, né? Victor Andrade era considerado, né, o novo Neymar da Vila Belmiro, mas não logrou êxito. E vem Gustavo Teles, a bomba, espalma Felipe Alves. Defende o goleiro do Noroeste. O garoto mostrando muita personalidade. Uma bomba de fora da área. Defesaça do Felipe, Lupe. E aliás, que estilo, hein? Meia baixada, camisa número 19, cabelo bem cortado e o perfume exalando. Acabou pegando de primeira de fora da área. A bola tinha endereço. Felipe Alves se esticou todo. Evitou o terceiro gol da Ponte no jogo. Mas a Macaca tá no ataque. Tem escanteio pela esquerda. Escanteio marcado por o time da Ponte. Fazendo a cobrança pela ponta esquerda. Autorizado. Levantou na grande área. O toque de cabeça. A bola voltou para Gustavo Teles. Matou no peito. Escapa na marcação do primeiro. Conduziu, puxou para a esquerda. Vai tentar o cruzamento. Chega para lá ali o Cailão. Falou assim, garoto, calma aí. Calma aí. O que eu tenho de carreira, você tem de idade. Fica tranquilo. O que você estava falando mesmo, Lupe? Eu não tenho a menor ideia. Também não lembro. Ah, os parças do Neymar. Os parças do Neymar. O Serginho é parça do Neymar, tá machucado, né? Vamos ver se retorna pro derby. É amigaço, né? É amigaço. Deve estar lá, se bobear, deve estar lá o Serginho. E o Victor Andrade, que foi considerado o novo Neymar, né? Dessas gerações que passaram após a saída do Neymar Júnior da Vila Belmiro, mas não luziu, não logrou êxito. Só que mesmo assim, criou uma ligação legal com o menino Ney. Sabe quem jogou do futebol de Campinas com o Neymar e pouca gente sabe? Quem? Alan Santos, do Guarani. Verdade, é da geração. Inclusive o Alan Santos nesse time do Neymar era volante, né? Depois que ele vira zagueiro, acho que no Vitória. Ou no Atlético, não lembro agora o certo, mas o Alan Santos também era um jogador importante nessa época. É da geração do Ganso, né? Ele é mais velho que o Neymar, né? Ele é da geração do Ganso. Acho que o alemão participa um pouco desse time. Thiago Luiz. São os meninos da Vila Belmiro. 34 minutos do segundo tempo. A Ponte vai vencendo 2-1 Noroeste. Futebol CBN Campinas. Pode ligar que tem jogo. Unimed Campinas. Planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. E domingo às 4 horas, direto do Moisés, o Carelli tem derby aqui na CBN, edição 209 do principal clássico do Brasil. Ponte Preta e Guarani vão jogar e você vai curtir aqui no Futebol CBN. E vem o Noroeste para ataque, levantamento na grande área. Pedro Rocha saiu mal, tentou ali o soco na primeira, encaixa na segunda. Pegou mais a careca do Cailão do que a bola na primeira tentativa, hein, Lupi? É, mas assustou o torcedor da Macaca, que tá no Alfredo de Castilho. Ele saiu para dar um soco, pegou ali de raspão a careca do Carlão, atacante do Noroeste, só que a bola subiu e depois ficou nos braços do Pedro Rocha, que sente um incômodo ali na região da bile. Como é que é? Bile. A bola volta para o time da Ponte pelo campo de ataque, tentativa do lançamento ali para Maguinho, afasta a marcação, tira. A bola volta pro Noroeste, sai jogando errado. Gustavo Teles adiantou, recuperou, soltou para Victor Andrade. Victor Andrade, ele movimenta, foi agora inteligente. Ao invés de acelerar o ataque, acalmou ali com o Sérgio Rafael, que volta com o Victor Andrade. Ele movimenta contra a marcação no primeiro, vem na condução. Victor Andrade tem aberto pela ponta direita o Maguinho. É para ele o passe. Maguinho dominou, pintou o cruzamento na boca do gol. Danley de cabeça para fora, Robozão. Cabeceou muito mal, muito diferente do ídolo Cristiano Ronaldo, Antônio Lupi. Muito mal, nem se compara. Aliás, Cristiano Ronaldo hoje também completa mais um ano de vida. Parabéns pra ele, parabéns pro Neymar, parabéns pro Tevez também. Aliás, falando em aniversários, vai você, depois eu concluo. No campo de ataque, Blade dominou, grande passe em profundidade, pintou, empate, bateu pra fora, Thiago Lopes. Que passe do Blade na medida, passe sinucado, Thiago Lopes desperdiça a chance do empate, Lupe. E que vacilo, mais um da defesa da Ponte. Rasgou a defesa da Ponte o passe do Blade pro Thiago Lopes. Só que na hora da finalização, ele pegou mal, pegou na orelha da bola. Ela saiu pela linha de fundo, mas deu pra assustar o torcedor da Ponte Preta e também o goleiro Pedro Rocha. Tiro de meta pro camisa 1 da Macaca. Só pra falar, Júlio, que sexta-feira a Ponte vai conhecer o seu adversário, o primeiro adversário da Copa do Brasil 2025. O possível adversário da Ponte está no grupo F. Pode ser o Humaitá, o Trem, o Ceilândia,
a Inter de Limeira, o Maranhão, o Operário de Vargem Grande, lá do Mato Grosso, Tunaluso do Pará, Operário do Mato Grosso do Sul, Concórdia e Sergipe. Eu já vou dar o meu palpite aqui. O sorteio é só sexta-feira, 3h. A Ponte vai encarar o Ceilândia. E vem Ponte pro campo de ataque. Vitor Andrade dominou, escapou da marcação, foi pro solo, pediu falta de arbitragem, mas eu sei que também achei que forçou o Vitor Andrade. Aliás, entrou no Manhaque, o 31 da Ponte, impressionante. Palpite, tá? Ceilândia. É Ceilândia. palpite. Limeira tá do lado aqui, né, Lupe? Não dá não? Não sabe, pode ser também. É meu palpite. O sorteio é só sexta, 3h. Eu vou de Tunaluso. Você vai de Tunaluso? Vou. E o Carlão? Eu vou de... De trem? Você vai de trem? Trem, boa. Trem de carga? Trem de carga. Boa. E vem Noroeste pro campo de ataque, domina DG, soltou pra Dudu. Dudu gira a bola até a ponta esquerda, ela vai chegar no Jonatas Paulista. Ele clareou, soltou do outro lado pra Maicon. Maicon tentou o cruzamento, Sérgio Rafael. Afasta o perigo, tira dali. E tá há um bom tempo ali, inclusive, reclamando de câimbras, né? Vai ter que no sacrifício. Tem mais alteração a ponte, Lobo? Não. Não tem, né? Não, tem mais uma. Tem mais uma. O Alain não tem mais nenhuma. Só não sei se tem zagueiro, né? No banco tem? Não tem, né? Johnny Lucas, Vitoriano e Pedrinho, as opções agora. Se ele improvisar Então ele abre mão do esquema com 3 zagueiros, mas a pressão vai ser que tá grande, né? E o Sérgio Rafael tá lá se arrastando, mas aparentemente vai aguentar nessa reta final. Vamos chegando à marca de 40 minutos do segundo tempo. São 38 jogados no Alfredo Castilho. A Ponte vai vencendo. Time inteiramente reserva da Ponte. E vai vencendo por enquanto por 2-1 o time do Norusca. E como é que tá o rendimento nessa segunda etapa, hein, Carlão de Freitas? Defensivamente, a Ponte não foi a mesma da primeira etapa. Cometeu alguns erros, vacilos, né, decisivos até, porque o gol do Noroeste sai numa falta de conversa, né, do João Gabriel com o Nilson Júnior. Sérgio Rafael com o Nilson Júnior também não teve um entrosamento legal na etapa complementar e a pressão vai ser grande até o final. O Noroeste apostando muito nas bolas aéreas e a Ponte vai ter que ter muita concentração se quiser sair de Bauru com a vitória. 39 minutos é o segundo tempo. O Noroeste vem para o campo de ataque, a movimentação com o DG, soltou para Jonatas Paulista. Ela chega agora até o Maicon Jesus. Ele domina, levanta a cabeça, procura opção. Tem Adriano também lá no campo de ataque. Ele prefere voltar com o Jonatas Paulista. Recuando, entregando a Maicon. A Maicon vai se movimentando pela ponta direita. Já o Blade pedindo. Antes faz o passe para Adriano. Adriano espera a passagem do seu companheiro. O Blade pediu, passou pela ponta direita. Carlão vem por dentro. Ele prefere o passe para o zagueirão Maicon organizar o ataque mais uma vez. Tentou a inversão, agora perdeu de graça. A bola fica para o time da Ponte, volta com o Pacheco, tentou a ligação direta para o campo de ataque. Antes o Danley, chegou ali o Maicon. A bola fica tranquila para o Felipe Alves, sai jogando o goleirão do time do Noroeste pelo campo de defesa. Troca passes com toda a tranquilidade do mundo. Agora o time da casa vai tentando aí o gol de empate. Noroeste, a Ponte Preta vai se segurando. Resultado importantíssimo para a Macaca até aqui, que vai chegando uma pontuação muito importante para alcançar e liquidar o seu primeiro objetivo no campeonato. A bola volta pela ponta direita, Blade domina, mas a arbitragem parou, marcou a falta do Gustavo Teles. Jogador da base da Ponte, está estreando hoje como profissional. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na CBN. 40 minutos é o segundo tempo em Bauru. Segue. Noroeste. 1, 2 para Macaca. Central da bola. No Morumbi, 34 minutos do segundo tempo, São Paulo vai vencendo o Mirassol por 2-1. Aproveitando para abraçar os amigos que mandam mensagem, o Mauro do bairro Jardim Novo Maracanã, no Campo Grande, tá mandando um abraço a todos aqui. E também quem participa com a gente é o Irineu Neres, tá mandando um abraço pro Lupe e pra você, Julião. Futebol Globo. Valeu. CBN. Grande abraço também, obrigado pelo carinho da audiência, pela parceria de sempre. A bola volta para Adriano, para o time do Norusca, tentou o levantamento da grande área. Nilson Júnior fica com ela, já coloca para correr Nilson Júnior, o Danley, ele não chega, antes dele chega a defesa da equipe do Noroeste. O Dudu trabalhou pela ponta direita, vai tentar levantamento lá para o campo de ataque, ele já acionando ali o Blade pela lateral. Blade recuou, soltou para Carlinhos para Maicon Jesus. Maicon Jesus levantou na grande área para Carlão, vai tentar o giro, afasta a defesa da Ponte, tira. A bola volta para o Noroeste,
pressão do Norusca. Jonatas Paulista, ele trabalha pela ponta agora com o Adriano. Contra a marcação no primeiro, mas está impedido. O jogador está em posição irregular, o jogo está parado, o lateral está marcado, a falta está marcada é a favor da Ponte pelo campo de defesa. Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar que tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 42 minutos, a Ponte a poucos minutos, Carlão, de completar o primeiro objetivo do campeonato. Vai se segurando, né? A gente percebe os zagueiros ali, Sérgio Rafael já se queixando, Nilson Júnior também, se arrastando, né? A pressão está grande, o Noroeste impondo um ritmo nesta reta final. É aquela concentração, não dar vacilos, conversar bem na zaga ali para evitar erros e tentar aproveitar o contragolpe. Já teve algumas oportunidades de escapulir, de pegar a defesa do Noroeste aberta, mas a Ponte não conseguiu concretizar. E vem para o campo de ataque agora o time do Norusca, tentativa do passe agora pela ponta direita, afasta a marcação. Tira na sequência, a bola vai saindo em lateral, arremesso está marcado. 42 minutos e 30 é o segundo tempo. A Ponte vai conseguindo um grande resultado, o time reserva. Os reservas vão dando conta do recado para a Ponte e vão deixando o time com confiança e moral pro derby. O derby vem aí, hein? É domingo, aqui na CBN a partir das 4 horas. Amarelo. Tem um repórter indignado com a derrota do Noroeste. Olha lá. Ele tá... O Leozinho ali, ó. Pedro Rocha. Recebe cartão amarelo, goleiro da Macaca. Público e renda. Daqui a pouco, porque vem Ponte pro ataque, Vitor Andrade bateu pro gol, bateu pra fora. A parábola ali acabou assustando o Felipe Alves, ela passou com perigo, Lupe. A curva ela só foi feita quando já tinha passado da meta do Felipe Alves, e aí ela caiu de repente, assustou o goleiro da equipe do Norusca. Primeira participação do Victor Andrade no jogo que você acabou criticando no início do desempenho dele. Porque irmão pode criticar. Entendi. Público e renda, Lupe. Público e renda no estádio Alfredo de Castilho, deixa eu pegar aqui. 6.791 torcedores, renda R$150.790. Repita. 6.791 público total, R$150.790. Tá bom, tá não? Opa. Teve gratuidade para crianças e mulheres. A bola volta pro time do Noroeste, daqui a pouco a informação do Fábio Scheib, chega no Blade, tentou o passe, foi desarmada, ela vai sobrando em lateral. É pro time do Noroeste bater, pois não, Fábio Scheib? Opa, calma aí, pois não, Fábio. Tem gol no Barão de Serra Negra, Série A2 do Paulistão. Juventus abre o placar contra o 15 de Piracicaba, líder da competição. 10 minutos do segundo tempo, agora Juventus 1, 15-0. 44 minutos do segundo tempo. Estamos a critério agora do árbitro para a sinalização dos acréscimos. Tá achando que ele vai dar uns 5, 6 minutos? Tem o VAR, né? Eu acho que ele vai dar uns 6, 7. Tá bom, então. Porque o VAR ficou parado ali, verdade, mais ou menos aí uns 4 minutos de análise. Primeiro do VAR, a análise do árbitro foi rápida no monitor, mas a primeira impressão do Wilbert Estevam da Silva, ela demorou um pouquinho, então eu acho que vai passar aí dos 5 minutos. Tá aí, então, a leitura de Antônio Lupe. Se você errar, será altamente criticado aqui, tá? Não tem problema, a gente é criticado em vários momentos da vida, mas não tem problema. Vamos ver agora a finalização do árbitro, vamos bater nesse exato momento 45 minutos. Você já ouviu o toque da CBN marcando 45, o árbitro ainda não sinalizou. Vem Noroeste, pro campo de ataque Norusca, trabalhando pela ponta esquerda, DG tenta acelerar, o Adriano passou do outro lado, tem ali a tentativa 7. Ali com o Dudu. Mais 7. Parabéns. Obrigado. Tá, achei que você não ia falar nada. Porque a gente critica quando tem que criticar, mas elogia também quando tem que elogiar. Mas é visão de jogo, né? O VAR parou, né? Ficou um tempo... Não, o árbitro foi rapidinho. Ele viu o lance, ele viu ali o toque dentro da área. Demorou foi a chamada. Isso, a chamada demorou um pouquinho. Por isso, 7 minutos. Vamos a 52. E vem pro campo de ataque o time do Noroeste trabalhando pela ponta direita. Vem com o Blade. O Blade dominou, gira a bola atrás. É pra chegada do Dudu. Dudu pra DG, balançou pra cima da marcação. Tentou o passe pra Thiago Lopes. Foi desarmado ali pelo Gustavo Teles, que recua, entrega a bola com o João Gabriel e despacha. Agora é jogo pro mato, hein, Carlão de Freitas? Poderia ter aí uma certa organização pra sair. A pressão está grande, né? O Noroeste consegue encurralar a ponte sem saída. Então ela rouba a bola e quebra lá à frente pra ver se tem alguém. Mas nem o contragolpe existe mais. Olha o Norusca. E vem pro campo de ataque, Adriano dominou, bateu pro gol, passa, vai embora.
Incrível, um gol que perde o Noroeste, seria o gol de empate. Thiago Lopes, sem goleiro, sozinho na pequena área, a bola passou por ele. A Ponte teve mais sorte que juízo. Impressionante o gol que perde o Thiago Lopes, Lupe. E foi uma jogada pelo lado direito, camisa número 51, Adriano. Ele passou por todo mundo e ele bateu pro gol. A bola passou na frente de toda a linha do gol defendido pelo Pedro Rocha e ainda passou pelo Thiago Lopes, que se atirou, mas não conseguiu atingir a redondinha. Sorte da Ponte, que a bola saiu lá do outro lado por muito pouco. O Noroeste não empata o jogo. Carlão de Freitas, mais sorte do que juízo. A defesa da Ponte, essa defesa versão 2024 tá testando o torcedor, né? Essa defesa que foi armada em Bauru, o primeiro tempo não correu tanto risco, mas no segundo tá complicado, o Noroeste atacando demais, né? Um vacilo ali do Pedro Rocha, né? Passou por baixo das pernas do Pedro Rocha. Se o Noroeste tivesse o cara ali, o Carlão se tivesse ali, fatalmente definiria pra rede. Corre perigo a Macaca. E vem agora a Ponte Preta pela ponta direita. Maguinho vem na movimentação do lateral. Vai tentar o levantamento lá pro campo de ataque. Antes dele chega a defesa do Norusca. Afasta o perigo de Jonatas Paulista. Ele tenta reorganizar a bola pelo campo de defesa. Já despachando, buscando o Carlão. Sérgio Rafael falhou. A bola vai voltar para Carlão. Tentou enfiar de bola. Nilson Júnior corrige. Afasta o perigo, tira dali. A bola volta lá no campo de ataque. Não consegue domínio dele, o João Gabriel. A bola fica de graça agora pro time do Norusca. Tem jogadores sentindo da Ponte ali, né? O João Gabriel, aparentemente ele teve algum toque ali que acabou sentindo. Gustavo Teles também tá por ali. E vem pro campo de ataque agora Maicon Jesus. Trabalhou pela ponta esquerda com o DG. O DG balançou pra cima da marcação. Passou por dois jogadores, puxou pra linha de fundo, tentou o break, foi desarmado. Pois não, Fábio Scheibe, a informação. Tem gol no Morumbi do argentino Enzo Dias para o São Paulo. São Paulo fazendo 3-1 pra cima do Mirassol, 42 minutos do segundo tempo. E vem pro campo de ataque agora 48 em Bauru. A Ponte vai se segurando, faltando 4 minutos para acabar. Vamos até 52. Já são 48 minutos. O Noroeste vem todo ele pro ataque. Precisa do gol Noroeste. Dudu dominou. Ele gira a bola até a sua lateral. Trabalhou agora com o Maicon pra Carlinhos. Carlinhos pra Maicon Jesus. Ele pode chuveirar na grande área. Se apresenta ali o Jonatas. Antes dele chega a defesa da Ponte para fazer o corte com o Luiz Felipe. Nossa, agora a Maguinha também deu uma canelada na bola ali. O jogador da Ponte, Pacheco também pelo lado direito. A bola volta para Dudu. Dudu deixa a bola com o Maicon. O Maicon para Jesus pela ponta. Tentou o passe de primeira. Chega rasgando a Ponte. Ponte não quer saber de brincadeira não. 49 minutos. Faltando 3 para acabar. 49 minutos do segundo tempo em Bauru. Por enquanto a Ponte vai vencendo com 2 gols do Bruno Lopes. Daqui a pouco com Oscar Ulisses, direto da Vila Belmiro, tem estreia de Neymar com a camisa do Santos em 2025. Tem Santos e Botafogo. Você vai curtir esse jogo aqui com Oscar Ulisses, todo o timaço da CBN. A bola volta para a Ponte do contra-ataque. Agora tenta na velocidade o time da Macaca com o Maguinho. O Maguinho escapa da marcação do primeiro. Bom passe. É para Vitor Andrade. Vitor Andrade dominou, fez a finta, puxou pro pé direito, bateu pro gol travado. Vitor Andrade, a bola vai volta na metade do campo para Jonatas Paulista, contra a marcação do Vitor Andrade. Vitor Andrade aperta ali, tenta tirar a bola dele, foi derrubado ali o Adriano. Falta do Vitor Andrade. Falta para matar o contra-ataque, fica olhando pro árbitro. O árbitro aparentemente não deu cartão, vida que segue. 50 minutos, você ouviu o toque da CBN, 50 minutos, faltando 2 para acabar. A Ponte com o time reserva vai vencer o Noroeste. Vai conseguindo um grande resultado, vai chegando aos 12 pontos, passando o Palmeiras. Amanhã tem derby, hein? Amanhã tem derby em São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Quem sabe o Corinthians não ajuda a Ponte aí também, segurando o Palmeiras. Pode ser um jogo pra Ponte ficar de olho também no grupo. Amanhã, até porque o São Bernardo é o líder com 15 pontos. Bom início do São Bernardo, né? E a Ponte aparece neste momento com 12. Mas o Palmeiras joga amanhã ainda. Então tem que esperar o jogo do Palmeiras para saber qual será a posição final da Ponte nessa rodada. Mas fato é que o primeiro objetivo está sendo cumprido, de passar os 10 pontos e garantir matematicamente a permanência depois de um 2024 complicado.
vai dar mais tranquilidade agora para Alberto Valentim trabalhar nessa sequência de Paulistão, né, Carlão de Freitas? Olha, Júlia, se confirmar essa vitória, a Ponte pode mudar de rota, né? Já pensar realmente em secar um Palmeiras, em secar o São Bernardo, né? Algo até que achei que a Ponte conquistaria com um pouco mais de dificuldade, mas a tática da diretoria tem dado certo e a Macaca vai consolidando aí a permanência pro ano que vem com 12 pontos. A Ponte superando várias dificuldades, principalmente a questão física dos jogadores. Hoje um montão de jogadores poupados para a bola chegar, para a vitória chegar por enquanto parcialmente em Bauru. E agora o Noroeste está pedindo ali um toque de mão na área da Ponte, a arbitragem está dizendo que não. De qualquer maneira tem um árbitro de vídeo para qualquer intervenção necessária. 51:30. 51:30 vai acabar o jogo em Bauru. Vai acabar o jogo em Bauru, a Ponte Preta vai vencer o Noroeste. Os reservas da Ponte vão dando conta no recado e ganham ânimo agora pro derby de domingo. 10 segundos para acabar. Noroeste vai tentar o último ataque, a Ponte toda se segurando. Foi todo mundo pra área. Atenção, lá vem Norusca pela ponta esquerda, afasta a marcação da Ponte, tira, consegue completar. A bola chega no Gustavo Teles, ele faz a finta, boa finta. Gustavo Teles com 2, carrega, vem contra a marcação de 2 jogadores, passou por mais um. Opa, é diferente, hein? É diferente o Gustavo Teles, hein? Apita o árbitro! Termina o jogo em Bauru. Noroeste. Ponte Preta. 2 para Macaca. Júlio Nascimento. Os reservas da Ponte dão conta do recado e a Ponte vai chegar no derby com moral. Vem aí, Central da Bola com Fábio Scheibe. Central da Bola. Valeu, Júlio Nascimento, 9h28, vitória importantíssimo da Macaca, 2-1 para cima do Noroeste, fora de casa, vitória que coloca a Ponte na faixa de classificação, na zona de classificação, dentro do grupo D. A Macaca é a segunda colocada neste momento, ultrapassa o Palmeiras, o primeiro colocado do grupo D é o São Bernardo, tem 15 pontos ganhos. Carlão de Freitas, a tônica da Ponte Preta nesse campeonato é ganhar fora, né? Foi assim com o Novo Horizontino, Água Santa, e agora o Noroeste tá fazendo uma boa campanha fora de casa, ainda mais com os reservas, né, Carlão? É um esquema que tem dado certo, né? Os jogadores assimilaram aí o que tem passado, né? O técnico Alberto Valentim. Hoje em Bauru as coisas deram certo, né? O contragolpe que era a arma da Ponte encaixou, e no segundo tempo o pênalti, né? Sofrido pelo Everton Brito. E aí depois a defesa deu alguma titubeada, mas conseguiu aí segurar o resultado. Um jogo até um resultado improvável, né, em virtude da equipe que a Ponte mandou a Bauru, mas um resultado super importante que, pelo menos na primeira, a prioridade da temporada foi concluída com sucesso e de uma maneira até surpreendente. Exatamente, 9h29, no outro jogo da noite, o São Paulo vai fazendo o 4º gol contra o Mirassol, o gol de André Silva agora, 4-1 pro São Paulo, 46 minutos da segunda etapa, lembrando que daqui a pouco a gente vai passar direto pra Vila Belmiro, Oscar Ulisses vai narrar Santos e Botafogo na reestreia de Neymar. Antônio Lupe, seu destaque final, uma vitória importante da Ponte, né? Importante, Macaca segue invicta jogando fora de casa, não perdeu longe do Majestoso, o problema é quando joga em casa, ainda não venceu. A Ponte chega a 12 pontos, atinge aquela pontuação mágica de permanência e, como foi destacado pelo Júlio e pelo Carlão, agora busca outros objetivos dentro do Campeonato Paulista, mas está num grupo bem difícil, Scheibe. Exatamente, domingo tem derby campineiro, Ponte Preta e Guarani, 4 da tarde no Moisés Lucarelli, e a Ponte chega animada para essa partida, né, Júlio? Depois de 2 vitórias fora de casa, aproveitando para me despedir de você também. Grande abraço, Fábio Scheibe. Pois é, a Ponte ganha muita moral, né? 2 vitórias seguidas, é um time que chega com um ambiente mais controlado, mais motivada, uma semana boa de tranquilidade pra Ponte. Agora resta saber a questão dos jogadores preservados, né? Quem preocupa ou não fisicamente pro derby, porque a gente sabe que é um jogo muito acirrado fisicamente. Grande abraço, Fábio Scheibe. E vamos agora curtir Oscar Ulisses na sequência e estaremos ligadinhos para acompanhar a estreia do Neymar. Dá tempo de chegar em casa ainda, Júlio, para ver o jogo? Estaremos aqui, né, na nossa redação aqui, né? Tem muito trabalho pela frente aí. Meia-noite a gente vai embora.
Meia-noite vai embora. Mas tá bom, né, Fábio Chaves? Tá ótimo, graças a Deus tem um trabalho aqui, ainda mais nessa potência, nesse canhão que é a Rádio CBN também, no GE também. Carlão de Freitas, do que você viu hoje, dá pra utilizar algum jogador, algum pode ser considerado titular pro clássico contra o Guarani no Eu acho que alguns jogadores merecem uma observação um pouco mais carinhosa por parte do Alberto, né? O Bruno Lopes, que fez o gol, o menino Gustavo demonstrou personalidade, pode ser um cara que a ser utilizado no grupo pra sequência da temporada. Everton Brito tem jogado bem desde o jogo lá em Limeira em que ele marcou o gol, então são algumas peças importantes aí que o Alberto ganhou, né, em ter escalado esse time reserva, mas alguns jogadores que se apresentaram bem, principalmente o Bruno Lopes, o Everton e esse menino Gustavo. Me chamou a atenção a personalidade, a jogada final dele em que ele driblou, ele encarou o adversário, arrematou em gol. Gostei da personalidade do menino, cedo, prematuro, vamos ter calma, mas a personalidade dele me chamou a atenção, e ponto positivo pro Luiz Felipe. É um cara questionado, é um cara que ano passado não foi bem, né? Mas o primeiro gol foi importantíssimo, defensivamente colaborou também, uma das grandes partidas do Luiz Felipe com a camisa da Macaca. E não poderia ser diferente, né? Aquele prêmio que a federação dá depois da partida pro melhor em campo. Bruno Lopes foi eleito o melhor em campo, prêmio dado já por ele. Então, a Ponte Preta vencendo por 2-1. 9h32. Eu agradeço a sua companhia, a sua parceria aqui com a gente. A gente se encontra amanhã no CBN Esporte às 11 da manhã no Arena CBN também. Curta agora a reestreia de Neymar pelo Santos, na voz de Oscar Ulisses, direto da Vila Belmiro. Muito obrigado pela sua parceria. Valeu, um grande abraço. Futebol do CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Rádio Cultura de Campinas Limitada. ZYD 809. FM 99,1 MHz.